mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Um quinto dos professores é precário e podem demorar quase 2 décadas a aceder ao quadro, vinculando-se em média depois dos 46 anos e com mais de 16 anos de serviço. Mesmo dentro da carreira, andam a passear por enormes zonas pedagógicas, chegando a 200 km de viagem. Como a evolução na carreira é afunilada no 5º e no 7º escalão, o topo é uma miragem mesmo para os bons professores. É natural que a paciência se esgote. Inesperadamente, ou talvez não, a revolta explodiu e ainda antes de se iniciar o processo negocial. As manifestações só têm em paralelo com os tempos de Maria de Lourdes Rodrigues, uma ministra mais hostil do que João Costa. Em causa estão exigências antigas: locação, vínculo e carreira. E derrotas que se julgavam definitivas, como a recuperação do tempo de carreira perdido com os sucessivos congelamentos. E até receios aparentemente infundados, como a contratação de professores pelas autarquias. Mas talvez as razões para o cansaço sejam mais profundas do que tudo isto. Antecedendo as paralisações por distrito, que seguiram as regras conhecidas do direito à greve, surgiram greves self-service em que cada professor decide a que hora falta, tornando impossível qualquer planeamento da escola ou dos pais. E surgiram fundos de greve de professores a financiar greves de assistentes operacionais. Estas formas disruptivas de luta não se limitam a desafiar a lei ou até a ética sindical. Desafiam um sindicalismo burocratizado que muitas vezes fez das greves uma mera liturgia de luta. Um descontentamento que um pequeno sindicato dominado por militantes de um partido que teve 0,1% nas últimas legislativas conseguiu fazer explodir o descontentamento enquanto a FENPROF esperava para negociar, seguindo calendários habituais. Para quem deseja o enfraquecimento do sindicalismo tradicional, aqui está a alternativa. Depois dela, surgem grupos organizados por WhatsApp que não contam na negociação e, por isso, nada podem conseguir com a luta. São os mais apreciados por quem nunca gostou do poder organizado dos trabalhadores para defender os seus direitos. Já vimos isto nos enfermeiros e suspeito que anos de desinvestimento no Estado nos trarão novos exemplos noutros setores da administração pública. Mas a verdade é que depois das greves sem destino dos enfermeiros, lideradas por uma bastonária, foi o sindicato maioritário que contou no processo negocial porque era o único que o podia fazer. E é por isso, e porque a representatividade sindical ainda tem de ser o primeiro critério jornalístico de quem valoriza os sindicatos, que hoje aqui tenho o líder da força sindical que, pelo menos por agora, tem, sozinha, mais associados do que todas as restantes juntas. A FENPROF. Na próxima hora e picos de conversa com Mário Nogueira, tentarei fazer todas as perguntas difíceis para o Ministério, para os sindicatos e para os professores, num confronto que se torna cada vez mais complexo. Muito obrigado, Mário Nogueira, por ter aceitado estar aqui nesta conversa. Já vamos ao que está a ser negociado, vamos passar grande parte da nossa conversa a falar disso, mas uma das palavras que mais vemos nas manifestações é respeito. Está para lá de reivindicações concretas. O que é que, para além da evolução da carreira, dos salários, das colocações, de tudo o que vamos falar a seguir, faz os professores sentirem que não são respeitados? O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Antes de mais, muito obrigado por este convite. É importante todos os espaços em que nós possamos conversar sobre aquilo que está a passar no plano da educação e dos professores. E a palavra respeito foi precisamente a palavra que nós lançámos e que os professores também pegaram imediatamente e nas suas escolas lançaram, porque é aquilo que nós temos sentido da parte, não é deste governo, é de há muito tempo de muitos governantes, que desrespeitaram os professores a tal ponto que, por exemplo, do ponto de vista até daquela que deveria ser uma valorização social que os professores deveriam ter e que lhes era devida até pelo papel que eles têm na sociedade, na escola, no futuro do país, nós há muito deixámos de ter. E o há muito, eu costumo dizer que se para os cristãos temos o antes de Cristo e o depois de Cristo, e o calendário é por aí que se rege, para nós temos o antes de Lourdes Rodrigues e o pós-Lourdes Rodrigues, a partir do qual os professores, aliás, com aquela célebre frase,
perdi os professores, mas ganhei na opinião pública. E a partir daí os professores passaram a sentir-se desconsiderados, desrespeitados nos seus direitos, mas não só, nas suas condições de trabalho, na forma como também são protegidos, ou neste caso desprotegidos dentro da escola, de atos de indisciplina, de violência, a autoridade do professor. Sendo que o país, já não estou a falar dos políticos, que o país respeita os professores como respeitava antes. Sinto, e aliás basta olhar para tudo o que são estudos de opinião sobre as profissões, e há muitos, feitos quer só no nosso país, quer por exemplo a nível europeu, onde também o nosso país é considerado. Curiosamente, a nível europeu, Portugal é sempre o país onde a população, as pessoas, os pais, as famílias, a sociedade de uma forma geral, coloca sempre os professores no pódio das profissões e dos profissionais que são respeitados. E eu acho que houve um momento, até agora, recente, que levou a que esse respeito e esse reconhecimento aumentasse, que foi todo o tempo do confinamento. Os pais sabem que os professores não deixaram nenhum aluno para trás, que os professores foram comprar computadores, arranjar plataformas, coisas que não sabiam porque nunca tinham tido formação para isso. Foram à casa dos alunos, alguns colegas até comprando computadores para os miúdos. Foram levar aqueles que não tinham essa hipótese ou que não tinham net, ou levar os materiais em papel para que eles pudessem continuar a trabalhar. Os professores foram extraordinários, claro, não eram os enfermeiros nem os médicos, têm outra missão, e eu acho que ainda se reforçou mais esse reconhecimento da sociedade. Portanto, eu acho que o grande problema hoje de falta de reconhecimento e respeito é sobretudo de quem governa este país. Mas não sendo que há uma depreciação do estatuto dos professores, e aliás acrescento a essa pergunta, se isso pesa para uma falta crescente de professores, como sabe, há uma falta, nós já vamos falar disso. Sim. Se a depreciação do estatuto dos professores pesa para haver menos gente a procurar essa carreira? Não me parece. É evidente que hoje aquele respeito que, enfim, poderíamos agora ir o respeitinho, aquela coisa que era no tempo do fascismo, de o padre, o médico e o professor, portanto, aquela autoridade, o juiz, mas nas terrinhas não havia juízes, portanto, pronto. Exato. Padre havia sempre e médico ia lá às vezes, né? É evidente que já não é esse tipo de respeitinho e tal, aquela autoridade local, isso já não, mas isso não tinha sentido, porque eu acho que a partir do momento em que se democratiza o ensino e em que passa a haver, de facto, o acesso à profissão de milhares e milhares de jovens, que agora já são menos jovens, em que cada um de nós passa a ter na família um professor, pelo menos, ou alguém conhecido, um vizinho. Portanto, esta democratização do ensino também leva à democratização da profissão, que eu acho que é diferente de desrespeito pela profissão. E, portanto, por isso é que nós vamos vendo, é evidente que nós sentimos que em muitos aspectos há ali alguma proteção do ponto de vista da autoridade profissional dos docentes que deveria ser devida aos professores, mas eu penso que na sociedade, eu acho que às vezes até somos mais os professores que se acham desrespeitados. Isto não quer dizer que não haja exceções, situações de agressões, isso todos sabemos, mas isso não é o dia-a-dia. Este não é o dia-a-dia. Eu acho que, e que não é por isso que os jovens não querem ser professores. Os jovens não querem mesmo... Porquê é que acha que não querem ser professores? Os jovens não querem ser professores porque, imagine, dizer a um jovem que acaba o secundário, gostava de ser professor, e ele diz, pois, gostava, então vai que tu quando chegares ali aos 46, 50 anos deixas de ser precário. Ou se lhe disseres, vai porque depois tu és aqui do Porto ou de Braga e vais ser colocado em Lisboa ou no Algarve, não vais dar para pagar uma casa, mas vais nós já vamos falar das colocações. Não, mas sabes, eu acho que é sobretudo isso. Mas deixa-me fazer-lhe uma comparação. Se olharmos para as alternativas, não é? Elas não são muito melhores hoje em dia em Portugal, infelizmente. Não há, mesmo entre licenciados, muitas carreiras que comecem acima dos 1.500 euros brutos. Porque aqui os líquidos é mais complicado, porque tinha que juntar a ADSE, o privado não tem a ADSE, portanto a conta torna-se um pouco mais complicada. A esmagadora maioria dos jovens começa a sua atividade profissional sem qualquer perspectiva de carreira, seja professor, seja outra qualquer. Se olharmos para os investigadores, por exemplo, mais qualificados e avaliados do que os professores do ensino básico e secundário, a sua carreira é mais precária e muitas vezes, não é muito mais bem paga. Eu não estou a dizer que os professores estão bem, como é evidente, não é isso que estou a dizer, que seria, aliás, absurdo. Estou a dizer que o mal é geral. O descontentamento não vem de qualquer coisa um pouco mais profunda do que isto, porque nós não vemos este nível de cansaço e descontentamento, vemos muito na administração pública e no privado. Ela também existe, mas mas é calada, tem, mas é calada. Agora, a este nível não vemos, e olhamos para as condições objetivas,
E não é difícil, eu não estou a dizer que é difícil perceber, mas gostava de conseguir perceber se há qualquer coisa mais profundo ainda do que estas coisas, que é um mal geral, não é? Poderá, pois, mas eu penso que além do mal geral, e de facto eu não estou a dizer que os professores, e nós nunca dissemos isso, que os professores são os desgraçadinhos do país e que são os ostracizados da sociedade. Não, se são os professores, é evidente que há problemas tão graves ou piores noutras profissões, e não é por acaso que o Ministério da Educação, à falta de professores, recorreu a jovens que não quiseram ser professores, diplomados, não profissionalizados, e que agora vieram dar aulas. Portanto, provavelmente porque não tinham outra saída, e aqui até tiveram agora alguma saída. Agora, a questão do salário, vamos lá discutir. 1.500 euros ilíquidos, que significa para um professor contratado qualquer coisa com 1.050 euros líquidos. Tem que lhe acrescentar a ADSE, porque a ADSE é o mesmo que no privado alguém tem um seguro privado, não é? Portanto, não, mas sim, tem que lhe acrescentar mais um, porque a ADSE dá acesso a coisas. Mas os professores também descontam para os dois lados. Descontam a Segurança Social e a ADSE. Isso é que eu estou a dizer, porque a ADSE, como se sabe, ainda por cima não é obrigado, não é obrigatório. Sim, portanto, podem não descontar certo, para a ADSE. não, e as pessoas têm, mas a questão não é essa. Mas vamos lá ver, o que a pessoa recebe é aquele valor. Uma pessoa contratada com um horário completo recebe entre 1.050 a 1.100 euros. Sim. O grosso dos professores, do número de pessoas, existe no Norte, que é onde há mais escolas de formação de professores, e é também onde fecharam mais escolas, por causa da demografia, que entretanto lá houve mais quebra de população. Também iremos a isso. E de repente sobram ali muitos professores, que são precisos cá em baixo. O que é que acontece? Um professor que tenha um salário, se tiver um horário completo de 1.100 euros, ele não vem para Lisboa alugar uma casa ou para o Algarve, que é onde faltam os professores. Porque hoje não faltam professores em Barrancos, nem em Oleiros, nem... Mas o problema é em Lisboa, Pronto. Aliás, na área também se põe com os polícias, também se põe... Certo, exatamente. E é o que o pessoal nos diz. Há dias encontrei uma colega no Porto que me disse: colega, sou professor e tal. Eu estou desempregado. Eu disse: mas ela já não tinha um ar muito novo. E eu perguntei: então, mas nunca trabalhou? Já tenho algum tempo de serviço, mas fui este ano colocado em Cascais, eu não tenho dinheiro para ir para lá, estou aqui na ZAEC a fazer aqui umas... e a tentar ver como é que vai ser em termos de futuro. E o grande problema é que a maior parte dos professores contratados não apanha horários completos, e por uma razão simples. Porque quando um professor se aposenta, com 60 e tal anos, 40 e tal de serviço, tem uma redução de componente letiva, tem o horário de 35 horas, mas letivo, portanto o horário é completo, mas a componente letiva não é. O que é que acontece? O Ministério, ao contratar alguém para esse lugar, já não o contrata como sendo o horário completo das 35 horas, mas em função da componente letiva. Conclusão: os professores, ao serem contratados para horários letivos, embora com as 35, de 14 ou 16 horas, não ganham 1.500 euros brutos. Muitos têm um salário abaixo do salário mínimo, porque são horários incompletos. Por isso é que uma das medidas que nós reivindicámos do Ministério da Educação foi que todos os horários incompletos nas escolas fossem completados para as pessoas, no mínimo, poderem ter o salário base. E, portanto, há N professores, milhares de professores que têm horários incompletos, que têm horários temporários, que vão substituir doenças do mês, porque, aliás, nós, dentro da administração pública, não temos o contrato mínimo de 6 meses, o contrato mínimo é 1 mês. Portanto, há colegas que são colocados um mês aqui, ficam 15 dias sem ser colocados, depois um mês acolá, e, portanto, isto há uma instabilidade de tal ordem que as pessoas têm, e depois hoje num horário completo, amanhã num horário incompleto, depois não têm direito a subsídio de desemprego porque não conseguem atingir os dias ao final do ano, depois não têm direito à Segurança Social porque, somados os tempos na proporção dos horários que foram, não lhes dá esse tempo. O número, só o número inicial que eu disse, que 1/5 dos professores é precário, é bastante... 20% é precário, e bastante... esta precariedade não é uma precariedade do género, estão colocados de 1 de setembro a 31 de agosto. Mas têm um contrato a prazo, não é isso? Têm contratos a prazo que podem ser de 1 mês. Exato. Está a ver? Como é possível que um professor fique 16 anos à espera de vinculação? O que é que está errado neste sistema? Porque eu tenho ouvido, e nós vamos às reivindicações concretas, sim, mas é evidente, quando falamos disto que estamos a falar, desta rotatividade, quando falamos de uma carreira onde se espera 16 anos para ser vinculado, é evidente que o problema não é só remendos. Há qualquer coisa de profundamente errado neste sistema. O que é que está errado neste sistema? O que está errado é que o Governo tem uma regra de vinculação de professores que, por exemplo, viola uma diretiva comunitária. Há uma diretiva comunitária de 1999, que era de transposição obrigatória no prazo de 2, 3 anos, que diz que os Estados não podem abusar do recurso à contratação a termo na administração pública e têm de usar as regras do privado. 3 anos. Até nem são 3 anos, são 3 contratos, até podia ser ano e meio, mas nós temos de considerar 3 anos. E mais, que não pode discriminar salarialmente trabalhadores da administração pública em função do vínculo que têm. O que significava que ser contratado não podia haver um abuso e não podia, de anos em contrato, e não podia haver... O que acontece que essas pessoas nunca saem do índice como se fossem do primeiro escalão. Podem ter 30 anos de serviço, é como se estivessem sempre na base, porque não ingressam na carreira e estão naquele índice.
Bom, então o que é que aconteceu? Como o governo português já teve 2 procedimentos por infração, o último dos quais agora por causa do salário, mas o anterior por causa do tempo de serviço, o governo português decidiu enganar a União Europeia e dizer, não, mas nós agora vamos vincular com 3 anos de serviço, que é o tempo do privado. Só que depois pôs um conjunto de outros requisitos, que, por exemplo, um professor se estiver no 3º ano de serviço e por azar nesse ano lhe for atribuído um horário com menos 1 hora, que até é editado no dia seguinte. Porque eu percebi, essa parte está a ser negociada agora, não é? Sim, e a partir até poderá ser corrigida. Não, mas estou a dizer, se isso acontecer, isto volta tudo ao início. E por isso é que nós temos uma regra que aos 3 anos de serviço tudo vincula, mas o certo é que as pessoas com 15 e 20 anos, há quase 11 mil professores contratados a prazo com mais de 10 anos de serviço. Vamos exatamente falar disso. O Governo está disponível para vincular à escola quando haja 3 horários completos na carreira, não tendo de ser, como até hoje era, 3 horários, isso ter de ser sucessivo, antes agora é sucessivo, portanto tem que ser 3 horários completos sucessivos, agora não tem que ser, segundo a proposta do Governo, não tem que ser sucessivos. Este ano devem conseguir entrar, segundo o Ministério, cerca de 10.500 contratados por esta via. Isto não é por si só uma vitória histórica para os professores, não é estranho que não tenha grande impacto na luta. E eu ouço muitas vezes o Mário Nogueira, e não só dizer que o Governo ainda não deu nada de concreto. Isto não é qualquer coisa de bastante concreto. E nós dissemos ontem, aliás, o número já não é esse, são 10.700, mas neste momento já conseguimos ontem, na reunião de ontem, que os professores com 1.095 dias, são os 3 anos, desde que estejam colocados este ano, nem que seja num horário que não é anual nem completo, e tenham trabalhado pelo menos 180 dias nos 2 últimos anos, vão ser abrangidos. Dá 10.700 números do Ministério. É muita gente a entrar para o quadro. E posso-lhe dizer mais, isso só é possível porque os professores estão em luta. Claro, porque a proposta inicial não era essa. A minha pergunta é, mas depois agora, esta cedência não se sente... Agora deixe-me dizer o resto. Sim. O que nós dissemos ao Ministério em relação a isso não foi contestarmos os 10.700. Foi que a regra que eles estão a colocar é uma regra que, e bem, vai abranger professores, por exemplo, no seu 4º ano de serviço e vai deixar de fora professores no seu 20º ano de serviço. Portanto, para que isto fosse justo e não houvesse ultrapassagens, e é a única crítica que nós temos neste momento ao Ministério da Educação em relação a uma norma que vai ser paralela à própria chamada norma travão, é que nós apresentámos uma proposta, porque nós temos consciência das dificuldades do país, a situação que somos, nós não somos um país rico, nós apresentámos uma proposta para eles fazerem um concurso de vinculação extraordinário que este ano vinculasse as pessoas com 10 ou mais anos de serviço. Para o ano, com 5 ou mais anos de serviço, limpasse esta precariedade em tempos brutais. É evidente que quem quiser continuar precário, ele é que sabe. E a partir daí tivéssemos, ou simultaneamente a isso, entrasse uma norma destas, mas limpasse essa precariedade. E o problema, e nós ontem colocámos isto ao Ministério da Educação, é que... Mas independentemente dos... É que isso deixa de fora gente com 15 e 16 anos de serviço e não deixa de pode. fora como? Deixa de fora exatamente Deixa de fora porque, por exemplo, há professores com 15 ou com 16 anos de serviço que este ano até estão colocados, mas que nos 2 últimos anos não tiveram os 180 dias. Vou-lhe dizer um exemplo. Mas não são colocados daqui a 2 anos? Ou seja... Depende. Não sabemos. Não sabemos. É que nós não estamos a falar, como de antes, quando eu comecei a trabalhar, que a malta aos 20 e poucos anos, até íamos para longe, até era bom para ficarmos ali um bocado fora de casa, e depois então íamos estabilizando. Nós hoje falamos de um grupo de contratados que tem quase 50 anos, 40 e tal anos, que tem família. É muito diferente. É muito diferente ter pessoas de 20 e tal anos. Ontem uma colega dizia-me não é o fim do mundo. Não é? Uma colega ontem... Andarem durante uns tempos... Pois, quando a malta às vezes até vai naquela, está uns anos no Algarve. Agora, ontem uma colega dizia-me assim, mandou um mail, eu não a conheço, tem 40 e qualquer coisa anos, e ela disse-me assim, eu nos últimos 2 anos, eu tenho um filho pequenino, 2 anos, e uma filha já com 7 ou 8, portanto mais velha. E eu fui colocada muito longe há 2 anos. E eu nesse ano, eu não podia, por causa dos miúdos, acabei por ir trabalhar para um colégio. Nesse ano, há 2 anos. Portanto, em 2021. Voltei a 21, 22, tenho 180 dias, estou colocada agora. E sou excluída porque nesse ano eu não pude ir para onde me mandaram. Estes colegas, e que estão no sistema, ficam de fora. Portanto, em nossa opinião, isto resolvia-se desta maneira. Façamos um concurso extraordinário de vinculação para os 10 e mais anos, depois para os 5 e mais anos, essa regra entra em vigor e limpa-se a precariedade. O Ministério compromete-se a que necessidades permanentes sejam garantidas por professores do quadro, fechando os quadros das escolas. Isto fará a diferença? Isso é importante. Agora, depois a seguir ao artigo que diz isso, diz a seguir, quando diz as necessidades permanentes, diz o seguinte, mas as disciplinas que nós consideramos que têm mais reduzida dimensão não vão ter lugares nos quadros de escola e só dos quadros de zona pedagógica.
Então o que é isto? Vamos voltar. O que é isto, a mais reduzida dimensão? É o quê? Quer dizer, Mas tem que dizer o que é. Nós não estou a dizer... Percebe o que é que eu estou... Acho que se percebe o que é o sentido. Ou seja, se há uma disciplina que tem muito poucas horas, é difícil pôr um professor no quadro da escola a fazer só aquela disciplina naquela escola, não é? Mas depende, mas também é um bocado complicado aceitar-se que vai ser colocado num QZP, que, por exemplo, no caso de Lisboa, a gente já vai aos é enorme. Não, isso só para dizer o quê? As pessoas perceberem que QZP é quadro de zona pedagógica. Isso só para dizer o quê? Isso só para dizer o quê? Se me disserem que pode ser essa de mais reduzida, o grego ou o latim, sim. Mas se me disserem que a mais... Que a menos reduzida é só o português ou a matemática e que a educação física já entra na... É que a questão é essa, tão simples como esta. Acha, portanto, que é preciso clarificar. Porque eles não dizem o que é. E nós já lhes perguntamos. Portanto, a nossa posição é clara. Os quadros, os lugares, as necessidades permanentes têm que ser dos quadros de escola e de agrupamento. Admitimos que, excepcionalmente, possa não ser. O Ministério tem que ser o que é que está a pensar que não é. Não é no abstrato. Houve uma redução dos quadros de zona pedagógica, que passam de 10 para 63, e passando a distância de 200 para 50 km. Alguns com 100. Pois, 50 é o que está, é enorme, é o que está lá na propaganda. Sim, mas há 100 deve ser ali o Alentejo, algumas zonas. Não, até lá no norte. Até lá no norte. Isto também não é uma alteração radical em relação ao que conhecemos até hoje? Para quem é do quadro de zona, é. Porque deixa de ter uma zona tão grande e passa a ter uma zona mais limitada. Embora até seja, alguns colegas têm-nos levantado a questão porque dizem-nos assim, por exemplo, há um quadro de zona que é o distrito de Coimbra e Leiria, e há lá uma colega que me costuma dizer, eu tenho medo de ficar em Leiria, mas enquanto for este tamanho todo, às vezes estou em Leiria, outras vezes estou aqui. Com esta divisão, se eu tenho o azar de ficar num dos subquadros lá de Leiria, nunca mais chego a Coimbra. Isto, um exemplo. Mas isso, os mais pequenos, para quem é do QZP, é bom. Qual é que é o problema que nós colocamos a isso? É que eles põem os quadros de zona mais pequenos, mas na prática querem que os professores do quadro de escola e do quadro de agrupamento passem a ser professores disponíveis para ser colocados na zona. Para as pessoas que não são professores, é preciso explicar o que é que são os quadros de zona pedagógica. É o espaço onde as pessoas podem... Tem vários conselhos, que se podem juntar e que juntando-se a partir daí os professores as pessoas podem hoje trabalhar num e amanhã trabalhar no outro, não é? Portanto, isso é que são os quadros de zona. E que antes eram 10 no país. E que antes eram 10, portanto tinham um tamanho maior até, e que hoje não juntavam distritos, em alguns casos. Mas, por exemplo, nós estamos aqui a falar, por exemplo, um quadro de zona dos 63 pode passar a ser Óbidos, Peniche, Lourinhã, Bombarral, Cadaval. Ou, por exemplo, Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo, Alcochete, Palmelas, isso é para pessoas que não estão vinculados a uma escola. Isto é para pessoas que são do quadro, que não estão vinculados a uma escola e que passam, por exemplo, a poder ser colocados em Vila Franca, Louros, Sintra, Cascais, Oeiras, Amador, Odivelas ou Lisboa. Podem ser colocados aqui. Só. É uma área. Qual é que é o problema? É que o Ministério da Educação considera, na sua proposta, propõe que, e é aqui que nós estamos contra, não é contra os 63 quadros, é que, por exemplo, um professor da secundária Maria Amália ou do Camões, ou sim, espero, que tenha que completar horário. Já lá vamos. Não, mas é só para se perceber isso. Passa a poder ser colocado numa escola qualquer dessa zona toda. Ouça, mas é que é exatamente a pergunta segunda que eu tinha pensado. Então para haver uma resistência à possibilidade de diretores gerirem, há uma resistência a isso que está a falar, que é basicamente a possibilidade, não é de diretores individualmente considerados, mas eu penso que é um conselho de diretores, conselho local, de diretores gerirem a regulação dentro de cada quadro de zona, para que não haja professores com horários incompletos numa escola e falta de professores noutra. Há alguma racionalidade em ter um professor com 6 horas de aulas numa escola e a escola ao lado não ter professores? Não é, apesar de tudo, do ponto de vista da racionalidade da gestão de recursos, incluindo recursos humanos, natural que, havendo professores com horário incompleto, esses professores possam contribuir para que não haja esta irracionalidade que eu tenho. Um professor que só dá 6 horas e na outra escola não tem um professor. Isso não faz sentido? Faz. Como está a dizer, faz. Mas não é assim. Não, se me disser assim, que o professor que tenha 6 horas, que não são 6, que o Ministério tem, 12, agora são 8. Ontem conseguimos isso. Estava em 12, da última 8, vez que agora está em 8. Agora está em 8. Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, que é assim. Agora é 3 de fevereiro, porque as pessoas ouvem isto, agora estamos a falar no 3 de fevereiro, ao fim da tarde. Ontem, na reunião de ontem, passou para o 8, não é? Mas eram 6, ainda mesmo assim são mais 2, nós, enfim, achamos que devem ser 6. Agora é assim, que um professor numa escola tem um horário incompleto e que por isso possa ter que o completar na escola ao lado,
Isso não tem problema nenhum, porque atualmente pode-o completar, não é na escola ao lado, pode-o completar no concelho. É mais que a escola ao lado. Certo. Agora, o que o Ministério está a propor é que um professor do quadro de escola, por exemplo, dar aqui um exemplo, sei lá, de uma escola de Odivelas, pode ter que ir completar o seu horário a Vila Franca de Xira. Isso é que convenhamos, né? E, portanto, que um professor de Rio Maior possa ter que completar a Alenquer, a Zambuja ou a Cartacho. Que um professor do Dona Maria, em Coimbra, possa ter que ir completar a Penacova. Agora, se o professor tiver que completar, um professor tem insuficiência de tempos letivos, o professor está obrigado até a concorrer a destacamento por ausência de componente letiva no seu concelho. Não é na escola ao lado. Senão só ia o Dona Maria, só ia a Brutero. Sim. Não, é nas escolas do seu concelho. Não tem é que ir completá-lo a Penacova. Ou, por exemplo, o professor de Valdepasso a Alijó. Ou, por exemplo, o professor de Espinha a Valdecambra. Porque é isso que eles apresentaram. Ou seja, eles reduzem a dimensão dos quadros e para quem é do quadro de zona pedagógica, portanto, fica com menos escolas são diárias. São muitos professores que estão no... Atualmente são 19 mil. Eu não sei agora, pronto, se começam... Depende do número de vagas de quadro de escola que eles vão criar, não é? Para saber se há ou não há integração. O problema, neste caso, nem é dos professores de quadro de zona. Reduzem os quadros de zona pedagógica, mas colocam os que já são efetivos para as pessoas perceberem das escolas a terem que, és de Viana do Castelo, mas vais ter que ir completar o horário a caminha. Eu vou para uma zona um bocadinho mais fora do conforto. Pelo menos como o debate que estou a fazer. O Ministro chegou a pôr a possibilidade de 30% dos professores serem contratados diretamente, imagino, pelos agrupamentos escolares. Ele dizia por perfil de competências. Sim. Não, é exato, é isso. A ideia de que a escola não pode escolher professores que se adaptem ao projeto pedagógico ou até às características da população, da população da comunidade escolar, não condena a escola pública, deixando para os privados a capacidade de ter uma proposta distintiva. Ou seja, não há uma resistência dos sindicatos, que eu até compreendo os riscos, os perigos, mas não há uma resistência dos sindicatos e dos professores, provavelmente representando o sentimento dos professores, imagino que sim, a um sistema que permita as escolas adaptarem a oferta que têm, incluindo a oferta, porque não é indiferente quem são os professores, claro, e não tem a ver só com ser bons ou ser maus. Há um professor que pode ser ótimo numa determinada projeto pedagógico e não se adaptar ao outro. Claro. Não acha que a vossa resistência a isto impede que a escola pública resista, ou seja, não venha a acontecer à escola pública o que estamos a assistir, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde? Olha, sabe uma coisa que é assim, que eu lhe vou dizer? No Serviço Nacional de Saúde muita gente sai para o privado porque no privado ganham mais que no público. Já não, é só para dizer isso, não acontece aqui. No privado ainda a exploração é maior. Por enquanto. Não pois, acontece. A exploração ainda... Não, por enquanto e vai ser sempre, porque os patrões do privado gostam muito de meter dinheiro ao bolso, portanto isso acho que não vai acontecer. Vamos falar disso. Não, mas então dizer-lhe o seguinte, não, porque nós ouvimos a toda a hora que nós temos hoje a sair das escolas todas, as gerações mais bem qualificadas de sempre do nosso país. Sabe quem é que as formou? Professores colocados por graduação profissional. Eu às vezes digo aos diretores, há dias um diretor dizia-me, se eu sei escolher os professores para o meu filho, sei escolher para os filhos dos outros. E eu até lhe disse assim, olha, tudo bem, mas não sei se por acaso no teu tempo já fosse escolhido por perfil de competências ou por amigos do outro diretor que lá estivesse, tu tinhas ido para aquela escola. Porque nós temos exemplos das bolsas de contratação de escola, sim, de situações absolutamente... Também há exemplos contrários. Eu, por exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo. Vou-lhe dar aqui uma nota quase biográfica, mas eu fiz parte da Associação de Pais e do Conselho de Escola da Antónia Arroio, que tem uma boa parte dos professores escolhidos por razões específicas, que são técnicos, etc. Sim. E são técnicos, exatamente, são geralmente, que não deviam ser professores. Mas são geralmente excelentes professores porque exatamente se adaptam às características da escola. As coisas não têm obrigatoriamente que correr mal. A minha questão é, o Ministro, numa entrevista que já lhe fiz há algum tempo, que entretanto já desatualizou bastante, levantava, por exemplo, um exemplo. Há professores que fazem formações específicas, que têm experiência específica, que têm mestrados específicos, a trabalhar com a comunidade cigana, que tem características específicas, como sabem, as pessoas que estão na escola. Não era bom que uma escola que tem, por exemplo, uma grande parte da população, da sua população, é a população cigana, ter professores que, em vez de irem lá parar pela graduação, vão lá parar porque têm no seu perfil curricular coisas que os adaptam mais àquela escola. Sabe porque o sistema de graduação é totalmente cego. É totalmente cego. Para o bem e para o mal também. Não é? O sistema de graduação não é, aliás, eu repito isso sempre, o sistema de graduação, como todos, não é um sistema perfeito.
mas até hoje, de todos os que existiram, eu costumo dizer, e penso que é verdade, é o menos imperfeito de todos. E quero dizer que, para situações tão específicas como a que falou... Eu falei desta, mas há muitas outras, não é? Não, mas eu sei disso. Sim. O meu filho frequentou, quando andávamos em Coimbra, numa escola que tinha muitos alunos de etnia cigana. Os professores que lá estavam eram colocados e ainda hoje, É quase por roleta. Graduação profissional, É quase e são roleta. excelentes professores, que fazem um trabalho excelente, que levam por diante, que é a secundária Dom Dinis, que levam por diante projetos extraordinários. E nenhum foi colocado por perfil de competência. Mas também lhe quero dizer outra coisa, é que para situações específicas existe não é uma modalidade de concurso, mas existe uma figura no próprio Estatuto da Carreira Docente que é a mobilidade para projetos. Isso existe, que é mobilidade, que é chamada mobilidade estatutária, que para determinado tipo de situações, e até com situações que depois têm a ver com a formação de professores, né? E com esse tipo de especializações, pode ser usada para dar resposta a determinadas situações. O que aconteceu este ano, curiosamente, é que o ministro, que fala tanto disso, cortou metade da mobilidade estatutária que existia para fazer esses projetos. Portanto, o Sr. Ministro às vezes também, aquilo que faz não é bem de acordo com aquilo que diz. Seria mais fácil aceitar modelos deste género, de maior autonomia das escolas. Eu já o defendi várias vezes, portanto estou à vontade, já defendi várias vezes esta... E não acho que isto seja uma deriva neoliberal defender a autonomia das escolas públicas. Nós defendemos a autonomia das escolas. Incluindo, mas isso tem que incluir o que é central na escola, que é o professor, não é? Mas se calhar tem que incluir outras coisas primeiro. A minha pergunta é se era mais fácil aceitarem isto com o regresso de alguma democracia à direção das escolas. Não, é que tem que aceitar duas coisas, 3, 4, olha, essa é uma delas. Uma escola não é uma coisa que eu ouço muito falar, que é os diretores tiranetes. Não é tiranetes, o problema não é tiranetes, sim. Porque o problema é assim, sem gestão democrática das escolas... Mas a gestão democrática não é dos professores, é da comunidade, não é? Porque a escola pertence à comunidade. Sem gestão democrática das escolas. Sim. Eu quando falo gestão democrática das escolas, falo professores, trabalhadores não docentes, estudantes, pais, famílias. Concordo. Isto é que é gestão democrática. Exatamente. Sem gestão democrática das escolas não há autonomia numa escola. E por uma razão simples. Os diretores hoje... Eles dizem, nós somos professores, e é verdade. Os diretores hoje são dirigentes intermédios da administração pública. Eles respondem, ao contrário do que acontecia antes, em que os diretores eleitos pela comunidade respondiam perante a comunidade e representavam a comunidade, eles hoje respondem perante o governo. Por vezes até o Ministério também respondem perante a comunidade, os conselhos de escola, não é? Convenhamos, hoje o conselho de escola é melhor não irmos por aí. Portanto, a questão que hoje se coloca é mesmo essa, é que é assim, para uma escola exercer com autonomia aquilo que era, nomeadamente, a nível das decisões pedagógicas, por exemplo, a escola não pode estar dependente das regras que são impostas só pelas tutelas. Por exemplo, um aspecto que a autonomia das escolas deveria permitir. Que a escola tivesse autonomia para decidir a dimensão das suas turmas. Mas até quando houve os chamados contratos de autonomia, por exemplo, a Luz Rodrigues, quando os diretores diziam, e eu sei disso que o meu agrupamento é um agrupamento com contrato de autonomia e é um tape. E portanto tinha todas as condições para poder tomar essas decisões. E quando queria fazê-lo e pô-lo no contrato, era dito assim, não, isso o número de alunos por turma é o que está na lei. Como é que se pode falar em autonomia quando as escolas tinham um conjunto de competências a nível do pessoal não docente, dos assistentes operacionais, a gestão do recrutamento e da gestão do pessoal não docente, a nível até dos refeitórios, e em nome de uma chamada descentralização e de um reforço da autonomia, tiram-se essas competências às escolas. Quer dizer, este é um dos debates viciados sobre a autonomia das escolas, que muitas vezes as pessoas confundem a autonomia das escolas com descentralização, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Passar para as câmaras não dá mais autonomia à escola. Retira, porque até retirou competências daquilo que as escolas faziam bem, como eu costumo dizer, é assim, então mas as escolas não sabiam gerir o pessoal não docente? Não sabiam. As escolas não tinham pessoal não docente em quantidade, mas o que é que fez o Ministério? Deu-lhes autonomia para contratar? Não, tirou-lhe essa competência. Com 47 mil professores a aposentarem-se até 2030, as necessidades de contratação dos novos professores estimam-se em 34.500 para o mesmo período. Muito acima dos que saem hoje do ensino superior com cursos de via ensino. Em algumas disciplinas a situação é mesmo dramática e não se sabe como é que vai resolver. Não é preciso mudar regras de contratação
para garantir que dentro de 1 ou 2 décadas ainda temos professores nas escolas públicas? Isto não tem nada a ver com a contratação, porque é o que eu costumo dizer, eu se passar fome e não tiver comida, não é por eu alterar as formas como vou guardar no frigorífico essa comida que eu posso comer, não a tenho para lá pôr. Portanto, neste momento é mesmo uma questão de falta de professores. Há dias viu-se um programa, aliás, no Conselho Nacional de Educação, depois agora cá fora o estudo do Estado da Educação do ano passado, e por exemplo, para 500 e qualquer coisa professores de Físico-Química que se aposentaram, saíram dos cursos de formação 3. O mesmo para a Economia. Para 400 e tal que saíram, 3. Sobretudo então em cursos que têm muita saída profissional, pois, para além da docente, então não é? Pois, isso nem sei muito bem como é que se vai resolver. Vão mesmo embora. E das informáticas vêm muitos, porque muitos são engenheiros informáticos, depois também vêm dar umas aulas, não é? Sim. Mas, por exemplo, nós, este ano que passou, 2022, apresentaram-se 2.401 professores. Entraram nos cursos de formação de professores menos de 1.200. Por exemplo. Como é que isso se resolve? Só dizer, e só janeiro e fevereiro, agora, este mês, já saíram as listas deste mês, vão-se reformar 500 professores. A formação de professores demora algum tempo, 4, 5 anos, não é uma coisa de hoje para amanhã. Portanto, a primeira solução, ou o primeiro passo que se tinha que dar era conseguir recuperar para a profissão os quase 15 mil que existem e que a abandonaram. Há quase 15 mil professores, 12 mil e tal, 12 mil, 15 mil, que são professores, jovens professores, que, pelas condições que nós falámos logo no início, do salário, a precariedade, a distância de casa, tudo isso, são professores que desistiram, estão a fazer outras coisas. Aliás, houve um programa há pouco tempo na televisão, num canal de televisão, até penso que na SIC, exatamente, em que entrevistaram até casais em que, por exemplo, o marido tinha deixado de ser professor e era maquinista da CP, o cônjuge continuava a ser professor, ganhava o triplo. Resolvia o problema já aí. Da deslocação da família, né? Mas, portanto, a questão aqui é essa, quer dizer, a resposta imediata não é como eu até já cheguei a ouvir chamar os aposentados, porque a malta que sai no ativo quer se aposentar e não quer voltar. A resposta imediata, e isso também levava ao indispensável e urgente rejuvenescimento da nossa profissão. Nós temos 22% de sexagenários, né? O que é que nós tínhamos que fazer? Era conseguir novamente conquistar os que existem e os que abandonaram. São quase 15 mil. De imediato podia não resolver tudo. Isso é mudando as condições. É isso. Isso é, por exemplo, tendo uma carreira. Repara, nós nas nossas reivindicações não pedimos uma carreira melhor nem salários mais altos. Só pedimos que nos paguem o que a carreira diz. Os professores só podem ser colocados em escolas a que concorrem. É uma coisa que muitas pessoas não sabem. Ou seja, os professores não são colocados em sítios onde não concorreram, a que não concorreram, não é? Embora por vezes concorrer a uma região inteira, claro, sim, pode ser numa escola qualquer, não é? Como sabe, há mais professores, aliás já o referiu aqui, há mais professores do Norte e mais necessidades na Grande Lisboa. Isto quer dizer que, como em qualquer outra atividade, claro, há professores do Norte que, se quiserem dar aulas, terão de ir para onde há necessidade de professores, claro, porque as escolas não são criadas para colocar professores, são criadas para responder às necessidades da comunidade. Mas este sistema alimenta uma compreensível tentativa do professor, à medida que o tempo vai passando, de se ir aproximando de casa. Ou seja, o sistema que temos hoje, a carreira é na realidade uma tentativa permanente do professor se aproximar da sua própria casa. Os concursos, o sistema de concurso. Sim. Que estabilidade pode haver nas escolas e nas carreiras com um sistema em que a colocação dos professores se baseia nesta premissa? Olha, é muito simples, é evidente. Porque é que há mais professores a Norte? Porque há muito mais escolas de formação de professores no Norte e porque também a demografia fez com que o encerramento, a deslocação de muita gente para o litoral, para o sul, de pessoas, de miúdos pequenos que deixaram de existir lá, para as escolas, não é? Tivessem levado a que muitas escolas, desde o primeiro ciclo, tivessem encerrado e muitos alunos tivessem deixado de estar nas escolas. O que é que acontece? O problema dos professores é assim, os professores podem vir para Sul. O problema não é esse, o problema é terem dinheiro para fazer. O ministro João Costa dizia-me numa reunião, as pessoas não têm que trabalhar onde vivem, têm de viver onde trabalhar. E que se eu quiser... ministro, é assim em todas as atividades, não é? E que se o ministro quiser ir para a Universidade do Porto, deixar a Universidade de Lisboa, o que tem que fazer é arranjar lá a casa. Pois, mas é preciso que os professores de Braga que queiram vir para o Odmira ou para o Algarve ou para Setúbal tenham dinheiro para pagar essa casa. Mas isso não se resolve, porque eu tenho visto muitas pessoas fazer comparação, por exemplo, com a deslocação de juízes, etc. Que a comparação não faz muito sentido por uma razão. Não é suposto, que a profissão do juiz seja uma profissão de alguma forma itinerante. Não é suposto que isso aconteça com os professores. Acontece, mas não é suposto que aconteça. Mas a minha pergunta é como é que isso se resolve? Resolve-se criando, por exemplo, se houver condições. Eu, por exemplo, acho que há aqui um problema que atravessa neste momento toda a administração pública e atividades económicas, incluído como o turismo, etc. Nós temos uma crise brutal na habitação e isso
As pessoas estão a lidar Claro. com isso, como outros. Mas aí é outras que, por profissões exemplo, não. os municípios podiam ter um papel. Por exemplo, você chega à França, nós chegamos à França, e aliás, à volta de Paris, Acho que não é há preciso. casas para professores. É isso. Ué, à porta da escola, há edifícios onde estão lá as pessoas que são os deslocados. Claro que há pessoas que têm a sua casa noutro sítio e estão lá. Mas quando precisam dessa deslocação, tem isso. Nós nem estamos aqui a defender, que tem que antes havia, né? Mas nem estamos a defender que haja casas para professores. Mas pelo menos que haja um apoio à habitação, porque senão as pessoas não vêm. Porque há professores neste momento, por exemplo, para dizer assim, se horários incompletos em Lisboa e no Algarve forem completados, mas que haja uma regra, não é o Ministério completa uns, não completa outros e depois ninguém sabe porque é que foi assim. Mas horários completados para o salário ser completo. Há algum apoio para a deslocação para fora das áreas de residência? Eu vou lhe dizer, se isto acontecer e as pessoas ficarem aí deslocadas, pelo menos até o momento em que decidam fixar-se, eu estou convencido que há muita gente que se desloca e que vai para lá. Eu estou convencido não que- vale a pena ir para os juízes, basta ir para os médicos. Mas- O meu filho é de Coimbra, esteve em Coimbra Sim. e decidiu ir trabalhar e fixar-se num hospital de uma zona carenciada, em Beja, e está lá e tem apoio É para mais isso. fácil aí. Agora a questão, quando a Pronto, questão. e é quando- exatamente o mesmo. Mas quando a questão se começou a pôr, como se põe agora, por exemplo, em Lisboa, Uhum. onde não estamos a falar propriamente de uma zona carenciada, o que estamos a falar Pois. é de uma zona onde os preços atingiram níveis que seria incomportável para o Ministério da Mas é Educação sequer carenciada de cobrir. professores. É carenciada de professores, mas eu não vejo é como é que o Ministério consegue cobrir rendas de mil e tal euros, Mas que é o que nós está a pagar em Lisboa. pois, Não é? mas nós não queremos que o Ministério pague as rendas às pessoas. Nós queremos é que haja algum apoio suplementar. Aliás, que fez parte do programa do governo, o primeiro governo de António Costa. O da Jeringonça, sim. Pronto, tinha, e até antes, até o governo de Nuno Crata, do Passos e do Portas, e que teve o Nuno Crata ministro, também tinha isso lá. E depois esta medida, e o primeiro deste ministro, e o ministro de António Costa, e o ministro Tiago Brandão Rodrigues, chegou a defender isso até publicamente, e não me lembro de uma entrevista dele, penso que ao Correio da Manhã, ou qualquer coisa desse género, vinha lá, que era, vamos criar incentivos para os professores irem para as zonas onde fazem falta. devo dizer- Nunca os criaram. Devo dizer que, de qualquer das formas, continua a haver um problema em Portugal em geral, que é como há muita gente com habitação própria, muito mais do que noutros países europeus, as pessoas estão muito presas às suas próprias casas e, portanto, eu estou convencido que enquanto tivermos o sistema de concursos, as pessoas vão continuar a tentar aproximar-se de casa. É legítimo. Não, do ponto de vista dos professores, legítimo. do Sim, ponto de vista claro. dos professores é completamente legítimo. Do ponto de vista da escola, é um problema, não é? Sim, mas ouça, mas também é legítimo, mas também tem a ver com outra coisa, que é o que ainda há pouco falávamos relativamente, por exemplo, ao pessoal precário. É que se nós tivéssemos precários de 20 e poucos anos, que já não existem nas escolas, abaixo dos 30 anos são para aí 0,4%. Se nós tivéssemos pessoas em precariedade abaixo dos 30 anos, dos 20 e tal anos, as pessoas se calhar, e com um horário que desse para pagar, as pessoas acabavam por fazer a sua vida ali. O problema é que nós hoje temos para vincular pessoas quase nos 50 anos. Que já não mudam de Pessoas que já mudam não de vão, cidade, sim. que já têm familiares mais velhos ou doentes de quem são cuidadores, que têm filhos já que não são propriamente Ou crianças seja, se a pequeninas. vinculação se fizesse mais cedo, Se a era mais vinculação se fácil. fizesse cedo, até era capaz de haver quem se fixasse. Eu tenho, a pessoa dá exemplos concretos, mas eu tenho uns vizinhos, que é um casal, que é de Coimbra e que foi colocado no Algarve, na zona de Silos, e que ficou lá. Mas foram para lá ainda jovens. Pronto, e ficou lá. E mais, há muita gente na Madeira e nos Açores, e nos Açores então que ficou lá. Eu sou de uma profissão onde praticamente a esmagadora maioria das pessoas, na realidade, para trabalhar, vem para Lisboa, não é? Porque Pois, é onde claro estão concentrados que é onde praticamente são todos os concentrados, não sim, todos, sim. mas estão muitos. E os seus colegas lá em Coimbra são muito maltratados. E Pois, nos não, outros é sítios, verdade. eu Se sei. a profissão centralizada é a minha, Eu mas sei, não estamos aqui eu para sei. falar da Não, minha. claro, mas eu sei. Como se sabe, o topo da carreira é uma miragem, porque afunila do quarto para o quinto escalão e do sexto para o sétimo. Sétimo. Segundo a proposta do governo, as cotas para o sexto passarão de 50% para 75% e para o sétimo de 33% para 58%. Não chega? É a mesma coisa que já existe. Não é a mesma coisa. É. É 50, 75, 33, 58. Não. Isto não, por natureza não é a mesma coisa. É Então, um bocado de ilusionismo. E sabe explique-me lá que porquê. se temos ilusionistas em Portugal, é sobretudo no governo. Sabe porquê? Porque é assim, as cotas têm sido 50% para o quinto e 33% para o sétimo. Mas depois, na avaliação de desempenho, isto não são as cotas, são as vagas. As vagas para os professores que têm bom, 50% até agora têm tido, isto não está na lei, os governos têm posto, até podiam pôr menos ou pôr mais, 50% de vagas dos professores com bom para passarem ao quinto e 33% para passarem ao sétimo. Mas depois há uma forma de dispensar das vagas, que são precisamente as cotas, ou seja, os professores que tiverem excelente ou muito bom, dispensam de vagas.
se fizer o somatório de a 50% somar-lhe os 25% das cotas, dá exatamente os 75%, é o que já hoje acontece. Se é aos 33%, nós até desconfiámos que fosse isso quando vimos um número tão 58, pouco redondo, sim, que era o 58%, que nós não percebíamos. E, portanto, porque podia ser 60%. E quando vimos 58, e depois confirmámos, são os 33 atuais com os 25 da cota, dá 58. Portanto, aí não há alteração, aí há ilusionismo. Portanto, agora, acha que não deve haver qualquer tipo de não pode haver vagas por uma razão muito simples. As vagas foram criadas em 2010 porque a carreira docente é uma carreira, porque é que é uma carreira unicategorial? Porque um professor, no seu primeiro dia de serviço, ou no seu último dia de serviço... Faz a mesma coisa, sim. É professor. Tem que as reuniões, tem o mesmo trabalho, o conteúdo funcional da profissão é uma carreira, mesmo. Né? E depois tem aquela carreira que tem tempo de serviço, que tem avaliação, que tem aulas observadas, que tem formação contínua obrigatória, que tem tudo isso. Sabe o que é que acontece se não houver cotas com base na avaliação? É que toda a gente tem bom. É isso que a experiência nos diz, nos juízes, em todas as... Olha, ainda bem que diz isso, porque até me costumam dizer é que toda a gente tem excelente. Não, excelente. Pois, mas depois sim, sabe qual é que é... Sobretudo se a avaliação não é externa, a avaliação é interna. Não é externa, sim, porque tem que ter, para ter excelente, tem que ter a observação de aulas de gente que não pode ser da escola. Seja como for. Pronto. Percebe que se não há uma barreira qualquer, toda a gente vai ter excelente. Mas nós não estamos agora a falar das vagas, estamos a falar das cotas, não é? Das cotas. Mas sabe qual é que é a injustiça disso? Para além de ser discutível essa questão que todos têm excelente ou não. Eu vou lhe dizer qual é que é assim, é que, como isso é por escola, acontece que, por exemplo, há professores que tiveram, e eu vou dizer casos concretos, uma vez mais, conheço, que tiveram 9,86 numa escala até 10, é quase 9,9, mas por causa da cota, não desceram de excelente, porque é de 9 a 10 é excelente, não, e muito bom é de 8 a 9. Desceram de excelente 9,86 para o muito bom, e aí também não couberam na cota e foram para bom. E há professor. E, portanto, foram para a lista dos professores que têm que esperar por vaga para passar ao 5º escalão. Mas porquê? Porque a cota é da escola, é? Porque a cota é da escola. E aí na escola ao lado. Há dias até levámos 2 irmãs a uma reunião, e na escola ao lado, por acaso, quem teve 9,1, que é menos que 9,86, como coube na cota, manteve o 9,1 e progrediu. E porquê é que a cota é por escola? Se isto só tem efeito no rendimento? Pois, porque se calhar era complicado fazer com escolas tão diferentes, meter uma cota que metia dentro do mesmo pacote a escola de Vinhais com a escola de Vila Real de Santo António, né? Agora, isto depois com uma lista, é uma lista nacional, e está aqui injustiças tremendas. E depois as vagas têm a ver com isso que eu lhe disse, porque é assim, neste momento o ministro gosta de dizer, eu garanto, sei que fica ali muito ilusionismo nos governos, não é? Eu garanto que até ao fim da legislatura mais ninguém vai ter a carreira congelada. Há 5.787 professores, 6.000 quase, que estão parados no 4º e 6º escalão, e o tempo que estão à espera para irem para o 5º e 7º, alguns há 3 anos, no 6º, é pura e simplesmente apagado. Mas a minha pergunta é, partindo do princípio que o que desejam é que praticamente toda a gente consiga chegar ao último escalão, uma carreira à partida é para que as pessoas começam numa carreira. Nós temos a carreira, aliás, o CNE diz isso, mais longa de toda a União Europeia. Mas é que a minha pergunta é comportável do ponto de vista financeiro? Ou seja, o custo não é ter a carreira congelada de 5 em 5 anos? Eu estou a fazer do advogado do diabo. Porque eu acho também... Não, fez bem. Porque até dá-me para responder outra coisa. Há dias ouvimos todos o Primeiro-Ministro a dizer que nunca a carreira esteve tanto tempo descongelada, que foi 5 anos. Pois... Entre 1990, veja bem, no governo do professor Cavaco Silva, até 2005, veja bem, o governo do engenheiro Sócrates, nunca houve congelamentos. Há 15 anos seguidos sem congelamento. E o país, que eu saiba, não se afundou por isso. Pelo contrário, conseguiu outra coisa. Foi ter professores em todas as escolas qualificados. Portanto, o que é normal, se há uma carreira, é que as pessoas progridam nela. E o que nós hoje temos com a perda de tempo de serviço e as vagas é que 73% dos atuais professores do sistema nunca irão chegar ao topo. E o problema não é só um problema imediato. Também é. A malta ganha menos dinheiro do que devia e gostaria de ganhar mais. Mas não é só esse. É que, como para efeitos de aposentação, a constituição do valor da pensão tem a ver com o salário que a pessoa tem e não com o que deveria ter, eu vou dizer uma coisa. As pessoas que hoje têm 40 e tal anos de idade, pessoas ali com 20 e tal anos de serviço, vão ter pensões de 800 euros. Nem lhes dá para pagar o lar quando lá chegarem. E as pessoas também pensam nisso, porque é o seu futuro. Não estando em discussão a justiça da exigência de que se conte da contagem do tempo de serviço congelado, a luta das pessoas não teve esta dimensão quando em 2019 isto foi um debate político. Nem sequer teve
Não, esta dimensão não teve. Vá. Com greves durante semanas não teve. Nem sequer quando as carreiras foram congeladas, que é uma coisa um pouco mais extraordinária. Porquê é que isso aconteceu? Ou seja, porquê é que quando as carreiras foram congeladas as escolas não pararam durante semanas? Não pararam durante semanas. Eu não me lembro, tirando no tempo de Maria de Lourdes Rodrigues, nada desta da dimensão da Mas agora. aí é que está o problema, que é a malta ter memória curta. Então não se lembra que em 2013, por causa de horário zero, requalificação e tempo de serviço, os professores fizeram 3 semanas de greve às avaliações final de ano? Que aliás foi a partir daí que até criaram os serviços mínimos. 3 semanas, e foi por causa disso, né? E depois, a seguir, em 2018, quando se descongela, porque nós em 2018 tivemos em 2017-18, uma guerra terrível. É porque o que nós tínhamos que fazer eram 2 coisas. Primeira, era acabar com os cortes, porque a malta tinha cortes até aos 10%, e conseguir novamente o descongelamento, porque o que se falava era que a Comissão Europeia achava que as pessoas ganhavam bem, só em 21, 22 é que admitiam discutir o descongelamento. E veio para 2018. Não acha interessante ver tantas pessoas que na altura acharam que descongelar a carreira era que pagar esse tempo congelado era uma enorme irresponsabilidade, agora aplaudirem a luta dos professores? Isso, claro. Não observa essa hipocrisia. Isso é hipocrisia, claro. Sim. Até porque eu não me esqueço de outra coisa. Porque às vezes a malta também diz que em 2018, o pessoal diz, em 2018 não lutaram assim. A direita gosta muito de dizer isso. Em 2018 não lutaram assim. Bem, eu acho que em 2018, por causa da luta dos professores e do tempo de serviço, nós assistimos a uma crise política como nunca se assistiu com nenhuma luta de outros profissionais. Foi no dia 3 de maio de 2019 termos um primeiro-ministro a dizer se lhes conta o tempo de serviço eu demito. Eu devo dizer, já o escrevi várias vezes, que a geringonça, do meu ponto de vista, morreu nesse dia. Não, pois, porque a geringonça, aliás, eu até me lembro que nós nos contactámos nesse dia. Sim, e que eu dizia, eles vão votar, e eles era o PS e o CDS, porque eles tinham votado na Comissão de Educação. Sim. Eu tinha estado lá até a assistir. Nós tínhamos contactado com todos os grupos parlamentares. E na Comissão de Educação o Partido Socialista ficou completamente isolado. Eu lembro que lhe disse que não. E o Daniel disse, não, eles vão lá chegar. Depois do primeiro-ministro ter disse que se demitia, eles agora já vão. E foi verdade. Portanto, nesse dia, e portanto isto teve a ver com luta. A malta às vezes esquece. Então porquê é que o primeiro-ministro disse que se ia demitir? Porque as pessoas lutaram muito pelo seu tempo de serviço, convenceram, exceto o Partido Socialista que não tinha maioria absoluta, que esse tempo era justo porque era tempo cumprido e trabalhado. E quando chegámos à ação plenária, os partidos à esquerda do Partido Socialista foram coerentes, mantiveram a votação que tinham tido na Comissão e votaram a favor. O Partido Socialista foi coerente, manteve a posição da Comissão e votou contra. E o PS e o CDS roeram a corda, para dizer assim numa linguagem popular. Mas não faz mal, porque já estão outra vez do vosso lado. Mas nós sabemos bem, Daniel, mas nós sabemos bem quando é que... Sim. Agora é assim... Estava a ser irónico. Sei, mas agora é assim, nós contamos lá a contar votos para resolver problemas, nós contamos votos, né? Como se diz o outro, contamos espingardas, não vamos ver onde é que elas vêm. Agora, há uma coisa que nós também sabemos, é que num tempo de maioria absoluta, é fácil, há algumas oposições que querem chegar ao poder, podem votar tudo e mais alguma coisa, porque já sabem que não passa. Agora, o que é preciso é que, neste caso, os professores, e no outro caso, os outros trabalhadores, não tenham a memória curta. Já aqui falei da redução da dimensão das zonas pedagógicas, das mudanças da vinculação, do aumento das cotas na mudança de escalão, que já me explicou que não é, que não tem o impacto que eu penso, ou que eu pensava. Não. Na realidade, este ministro está, de qualquer das formas, a mudar problemas antigos. Nenhum, que me recordo aqui, resulta deste ministro, de decisões tomadas por este ministro, mesmo que eu fosse secretário de Estado. Coisa que Tiago Brandão Rodrigues não fez e não teve de enfrentar esta contestação. Não podemos estar não há o risco dos professores estarem a transmitir aos ministros que, se ficarem quietos e mortos, terão a paz nas escolas. Não, o Tiago Brandão Rodrigues teve a contestação toda, que ainda agora estávamos a falar. A contestação do tempo de serviço que levou à ameaça de demissão do primeiro-ministro foi com o Tiago Brandão Rodrigues. Mas não parou. Agora, é verdade, o Tiago Brandão Rodrigues fez uma coisa que é absolutamente inaceitável. Deu-se de morto, como disse. Ou seja, nós até... O grande problema, e nós isso temos consciência... É que eu acho que qualquer futuro ministro que olhe para o que está a acontecer ao João Costa e olhe o que aconteceu ao Tiago Brandão Rodrigues, sabe o que é que tem que fazer? Sim, mas sabe o que é que tem que fazer? É nada. Não, mas é que é uma coisa que é simples, quer dizer, o Tiago Brandão Rodrigues, de facto, quebrou, nós, como dissemos, bloqueou a negociação. Aliás, a nossa guerra era
pelo desbloqueamento da negociação, porque não havia negociação, não havia diálogo, não havia conversa, e nós não podemos dizer que não reunimos. Nós devemos ter uma média de reuniões, uma por mês, com o Ministro da Educação. Agora, o problema não é reunirmos, porque nós, para estarmos à conversa e nos vermos, podemos ir tomar um café ou uma Imperial num sítio qualquer, não é? O problema é que as reuniões têm que servir para soluções e não têm servido. O Tiago Brandão Rodrigues pode não ter contestação, mas fez uma coisa: é que, ao não resolver os problemas, é um dos responsáveis do afastamento de muitos jovens da profissão que, não vendo os problemas resolvidos, deixaram de ser professores. Neste caso concreto, o problema é que nós temos tido muitas reuniões. Olha, nós, quando o João Costa tomou a posse, nós falámos com o Ministro, claro, na primeira reunião, até numa reunião conjunta ali no Conselho Nacional de Educação, e dissemos que gostávamos de fazer um protocolo negocial para a legislatura. Até fizemos isso porquê? Porque o programa de governo fala num pacto. Fala num pacto na educação. E nós não chamámos um pacto, mas chamámos um protocolo negocial para a legislatura. Nós temos consciência que muitos dos problemas, que já falámos aqui, não se resolvem de hoje para amanhã, nem deste ano para o ano. E alguns, até o tempo de serviço, podem passar a legislatura. Mas nós temos consciência disso e estamos disponíveis para discutir isso. E para acordar isso. O que nós estamos disponíveis é para nos dizer, como disse o João Costa, que havemos de conversar disso do protocolo negocial. No dia 4 de agosto, fomos lá reunir e no dia 8 mandámos o protocolo formalmente, escrito, e ele disse: agora deixem lá passar as férias. Em 22 de setembro voltámos ao protocolo, agora deixem lá passar o orçamento. Em 29 de novembro voltámos ao protocolo, tinha passado o orçamento há 4 dias, deixe-se lá agora passar o final de ano, em janeiro vemos isso. E até agora, a única coisa que tivemos foi num texto que ontem nos deram, estão disponíveis para começar a refletir sobre os problemas. O que é isso a refletir? Os problemas estão mais do que conhecidos. Portanto, aquilo que nós queremos do Ministro João Costa, e eu admito que o Ministro João Costa não é o Ministro João Costa, é o Governo que o Ministro João Costa representa, pronto, e aqui mete vários ministros, não é essa a questão, é que, tudo bem, é uma pessoa dialogante, é uma pessoa com quem se conversa, é uma pessoa que reúne. Agora, é tal coisa, reuniões há, soluções é que não. Já falámos aqui de alguns avanços. Não, falámos que ainda não estão, repara, ainda não chegaram a um acordo, claro, todas as greves. Não, mas até há uma coisa, mas há uma coisa curiosa, quer ver, ontem, por exemplo... Vocês estão a fazer uma coisa que não é muito habitual, que é fazer uma greve durante um período negocial. Exatamente, não é muito habitual, mas há uma coisa que é extraordinária, é que se a greve não estivesse a ser feita e com a dimensão que está, provavelmente aquilo que há pouco me disse não estava a acontecer. É provável. Ainda hoje em Viana, hoje em Viana do Castelo, é o que nós podemos fazer. Mas já lá vamos, para o que é que servem as greves. Deixe-me só aqui fazer aqui um desvio. Não há greves nos colégios privados que têm piores carreiras, piores salários e piores condições. E os vossos sindicatos também as abrangem. Portanto, o FNPROF também representa os professores. E assinámos um contrato coletivo de trabalho há pouco tempo. Já lá vamos falar disso. Quem der, as conclusões não é que quem der piores condições aos trabalhadores terá menos problemas com os sindicatos? Não, sabe porquê? Primeiro porque... Não está a haver greve no privado. Não, mas sabe o que é que está a haver no privado? Que fazem os colegas do privado? Vêm todos para o público, mal podem. Portanto, é só isso que acontece. Portanto, nós tivemos contestação no privado, mas os professores do privado não são quietos e calados porque estão contentes com a questão. Porquê é que não há greves no privado? Porque os professores em muitos colégios são perseguidos até só por serem sindicalizados. Ouça, nós temos inúmeros professores, nós temos muitos professores sindicalizados no privado e que nos pedem nunca mandem nada em meu nome para lá, para o colégio. Isso e ele sabe. E é isso, mas essa é a minha questão, eu não estou a dizer, mas não são todos iguais. Eu não estou a responsabilizar obrigatoriamente os sindicatos. Estou a dizer que a conclusão que as entidades patronais tiram não é por acaso que há mais greves no Estado, não é porque os funcionários públicos sejam, não é porque as condições do Estado sejam piores do que no privado. No Estado as regras da democracia serão mais observadas do que no privado. E a minha questão é se os sindicatos estão a fazer alguma coisa para que as regras no privado, no setor privado, eu não estou só a falar dos professores, agora estamos a falar dos professores, sejam observadas ou se existiram. Não, de forma alguma. E nós fazemos pressão no privado e até lhe digo mais, não são todos iguais, não são todos grupos GPS. Nós temos limite máximo. Pronto, então, mas escusava de ter sido tão mau, não é? Nós temos aqui acordos de empresa com colégios privados, com o Colégio Moderno, com a Escola Profissional Bento Jesus Caraça, temos com o Valsacina um acordo de empresa e que são colégios com quem as entidades patronais observam as mínimas regras da democracia. Agora, há outras. Deixa-me falar do contrato coletivo que a FNPROF negociou há vários anos, confesso que não sei o ano específico, com escolas privadas, que não permite, por exemplo, a diminuição da carga letiva com a evolução dos anos de serviço. Já um professor do público tem, aliás já falámos disso aqui, tem 22 horas letivas e com mais 50 anos e 15 de carreira começa a diminuir, podendo chegar no fim da carreira às 14 horas
de aulas semanais. Porquê é que as exigências com o Estado são maiores do que com o privado? Estamos a falar de um acordo que a FENPROF assinou, beneficiando assim os colégios em relação à escola pública. Por uma razão muito simples. E nós assinámos esse contrato por uma razão muito simples. É porque havia já 2 contratos coletivos de trabalho para os professores do privado que ainda eram piores. Um assinado por uma outra federação e um assinado por um conjunto de outros sindicatos. E o que estava a acontecer era que os associados dos sindicatos da FENPROF, por causa de nós não termos e não tivemos durante anos contrato coletivo de trabalho, estavam impossibilitados de progredir em qualquer carreira, estavam o seu tempo de serviço pura e simplesmente a ser apagado. Mas não sente que está... Está a haver uma discriminação. Prejudicando a escola pública. Não. Os colégios evidentemente podem Daniel, com isso podem gastar o dinheiro noutras coisas. Não, mas o problema aqui era esse. É que a alternativa a esse contrato... Era ainda pior. Não, eram as pessoas nem sequer saíam do sítio onde estavam. E o tempo de serviço era-lhes todo, não era contado para nada. Portanto, nós fizemos isso. Agora, há uma coisa que está a acontecer. Aliás, eu diria até, a situação no público só não é mais dramática do ponto de vista da falta de professores, porque os professores do privado estão-se a vir embora. Aliás, os próprios dirigentes da Associação Patronal já se queixaram disso, não é? Qual é a sua posição? Agora vamos falar um pouco das greves. Como lhe disse desde o princípio, queríamos falar sobre todas as questões dos professores. Qual é a sua posição sobre as greves self-service? Eu penso que quando foram as greves self-service dos médicos, isso não foi considerado regular. E, portanto, greves self-service, eu estou a falar das dos médicos, que é a única coisa que eu conheço. Há umas professores agora. Sim, mas ainda não há nada. Eu sei que o Ministério terá pedido à Procuradoria-Geral da República um parecer. Eu perguntei qual é a sua posição. Não perguntei se era legal, se era ilegal. Ou seja, estou-lhe a perguntar se uma greve. A greve chama-se self-service, o nome que as pessoas utilizam. O que se utiliza é o self-service porque significa que os professores, qualquer profissional pode fazer greve a 1 hora ou pode fazer greve a 1 dia. Mas é 1 hora e 1 dia que está estipulado, não é? Chega e decide no dia qual é a hora que faz greve. Isto evidentemente tem um efeito devastador e, aliás, faz com que a greve tenha uma dimensão que não é real, ou seja, consegue-se parar uma escola inteira com cada um a parar uma greve e, sobretudo, não permite aos pais, eu nem sequer estou a pensar em entidade patronal, mas nos pais, ter a mínima noção de planear a sua vida. Portanto, eu estou a perguntar qual é a sua posição, seja legal ou ilegal, então se é eticamente aceitável este tipo de... Até eu vou-lhe dizer qual é a nossa posição relativamente a greves. A FENPROF, quando entrega um pré-aviso de greve, o que apela aos professores é que façam a greve nos exatos termos que o pré-aviso diz. E, portanto, nós agora, nestas greves distritais, temos um pré-aviso diário das 0 às 24 horas. E o que nós apelamos aos professores é que, quando chega a vez do seu distrito, façam a greve o dia inteiro. É isso que nós dizemos aos professores. No dia em que nós quisermos ter uma greve de 2 horas, nós entregamos um pré-aviso das 8h30 às 10h30, por exemplo, ou das 4 às 6, não importa. Isto é o que nós achamos. Até porque há aqui depois questões que, não quero da legalidade, mas que é assim. Nos termos do Código de Trabalho, o trabalhador pode entrar em greve em qualquer momento, pode ser ao início da jornada, como pode ser a meio da jornada, mas o fim da greve não é o momento em que o trabalhador decide, é o momento que o pré-aviso estabelece. Porque é esse aviso prévio que diz à entidade empregadora como é que vai decorrer a greve. Ele perde o que quer dizer que é assim, é o fim da greve. Se um pré-aviso for de dia inteiro e a pessoa decidir entrar em greve de início e parar passado 1 hora ou 2, poderá, não estou a dizer que deve, nem que vai. Estou a dizer, poderá vir a ser considerado que o final da greve é o que o pré-aviso estabelece. Por isso é que há pré-avisos, não era preciso, não é? E por isso é que nós, porque achamos que estas coisas devem ser claras para as pessoas. Uma pessoa quando entra num determinado processo, nomeadamente greve, deve saber como entra e como sai, no que entra e no que sai, e nas consequências que pode ter. E portanto, para nós, os pré-avisos são sagrados. Nós fazemos um pré-aviso, pode ser temporário. Aliás, há um sindicato, que não é o da FENPROF, mas um dos que conversa connosco, o CIP, que tem um pré-aviso que incide apenas sobre o primeiro tempo de cada professor. E já se sabe que é aquele tempo. Não é o tempo a seguir. Isso não há uma greve self-service, porque isso é aquele tempo, não é está pré-definido qual é aquele. E portanto, quando é assim. É aceitável o financiamento dos assistentes operacionais para fazerem greve no lugar dos professores? Pois, eu não tenho conhecimento de que isso esteja a acontecer. Todos agora, nós temos, como é que o Mário Moreira não tem? Eu não tenho conhecimento que isso esteja a acontecer. Eu não tenho nem WhatsApp, nem Twitter, nem Facebook, e não é por nada, é porque eu quero manter alguma sanidade mental
e não queria estar a perder as minhas noites, que em vez de descansar 4 ou 6 horas, é uma forma passasse o tempo a responder. A resposta, mas eu não vou deixar. Não, mas eu volto lá, eu vou dizer. Agora, eu não tenho conhecimento, a sério, eu não tenho conhecimento, por exemplo, num agrupamento ninguém faz isso, eu não tenho conhecimento disso acontecer aqui ou lá. O que eu tenho conhecimento Chegam seguramente relatos. O que eu tenho conhecimento é daquilo que em algumas escolas fotografam nos placares, eu penso que em alguns casos até com algum orgulho, e põem a circular com o nome das pessoas que pagaram, o nome da pessoa, o telemóvel, o valor, quem é que recebeu, o que não sei o quê. Eu tenho dito uma coisa que é sempre o que eu tenho, a minha opinião e a opinião da minha federação, que é tão simples como esta. Se houver uma greve que junte os trabalhadores todos de uma escola, e houve no dia 18 de novembro, no âmbito da greve da administração pública, cada um assume a sua responsabilidade, fazem greve, descontam o dia, ou não fazem greve, os que não querem. Como este caso, o que nós estamos a negociar neste momento são os concursos de professores, a carreira dos professores, horários dos professores, a apresentação dos professores, a mobilidade por doença dos professores. Não é uma forma de instrumentalizar outros trabalhadores. Aquilo que nós achamos é que se nós estamos em luta para resolver problemas dos professores, compete aos professores pegar nessa luta e levá-la por diante. Porque senão faz-me lembrar, se isso for verdade, como está a dizer, e eu admito que sim, porque para as redes sociais, faz-me lembrar, uma vez vi uma reportagem na televisão, que eu nem sabia que isso fazia, de pessoas que fazem a promessa para ir a pé a Fátima e depois pagam a alguém que vá. Quer dizer, um dia que prometa ir a pé pelos caminhos de Santiago, irei eu. Não é? Pois é que é importante dizer que há uma diferença. Os fundos de greve existem, em Portugal não há essa tradição. Sim. Eu, por acaso, até acho que não é uma má tradição, mas é para pagar a greve dos próprios, ou seja, é uma poupança que os trabalhadores fazem para, no momento de greve, conseguirem resistir mais tempo. Os fundos de greve não é para pôr outros a fazer greve. A lei permite nós, um fundo de greve, desde que o fundo de greve seja previsto nos estatutos do sindicato, seja o sindicato a fazer gestão, até porque a circulação de dinheiro no nosso país tem regras, não é? E portanto esta é uma questão que deve fazer-se dessa maneira. É que tem mesmo regras, no caso, por exemplo, dos enfermeiros. Eu lembro quando se andou a discutir o crowdfunding, havia um debate que é os trabalhadores que recebiam aquele fundo de greve não pagavam imposto sobre aquilo, enquanto pagariam pelo salário. E há um parecer da Procuradoria, o parecer 6 de 2018, que fala bem sobre a legalidade de fundos de greve, nomeadamente, aliás, esse parecer é sobre precisamente essa greve dos enfermeiros. E portanto, há estas regras, e as regras são claras na lei. Acha que o sindicalismo ainda vai aguentar este tipo de regras? O sindicalismo não, agora o sindicalismo... Ou seja, o que eu estou a querer dizer é que se não sente que com isto, o WhatsApp, os grupos, com tudo o que está a mudar, as regras com que se habituou a fazer sindicalismo e tantos outros sindicalistas vão começar a parecer caducas aos trabalhadores. Mas acha que nós não estamos nesses grupos também? Acha que nós também não temos os tais dos trolls e essas coisas? Mas eu perguntei... Não, nós podemos... ter começado há mais tempo, no tempo em que se mandavam mails, ou fax até, ou pelo correio. Ou por correio. Mas não andamos a dormir. Não, e também temos muitos grupos de WhatsApp, temos as newsletters que vão inúmeras vezes, normalmente tentamos que seja semanal, com a atualização de informação. Temos um site que toda a gente, no caso da FEN Profilogia, porque o que acontece no dia já lá está, hoje está a greve, 97% em Viana do Castelo, em que os professores se borrifaram nos serviços mínimos porque não incidem sobre a greve que nós temos. Mas temos tudo isso, portanto, os grupos de WhatsApp, os grupos de Facebook, os grupos de... Temos isso tudo. Eu aqui estava a falar da incompreensão de que a luta tem uma ética. Há pessoas que não têm. Tem até o Daniel, porque quando se diz que... Porque no dia em que deixam de ter ética, o patrão também deixará de cumprir as regras. Exatamente. E há uma coisa que as pessoas gritam e bem nas manifestações. A lutar também se está a ensinar. E um professor, no ato de ensinar, no ato educativo, tem que ter ética profissional. Se a lutar também se está a ensinar, portanto essa ética tem que estar na luta. Isso para nós é limpinho. O Tribunal Arbitral decretou serviços mínimos. Ao contrário do que se espalhou, não foi o representante da CGTP que aceitou. Isso... Era, aliás, se não me engano, um representante da UGT, mas não era de um sindicato de professores. Nem sei quem é o senhor, não conheço. Aquilo é sorteado, acho que até foi o 5º árbitro a ser sorteado. Segundo os serviços mínimos, os docentes e não docentes passam a ter de prestar apoio aos alunos com necessidades educativas específicas e apoio terapêutico a alunos em situação vulnerável. E os refeitórios que servem famílias pobres que nem na pandemia deixaram de servir refeições, têm de se manter abertos.
Parece-lhe excessivo isto como serviços mínimos? Vamos lá ver, eu não tenho vindo a comentar os serviços mínimos por uma razão simples, porque como as greves em que a FENPROF este ano esteve envolvidas foram uma no dia 2 de novembro, uma conjunta da administração pública no dia 18 e uma por distritos, o que significa que hoje foi em Viana, amanhã é sábado, mas depois há de ser em Vila Real, ou seja, são 3 dias de greve. Não me parece que 3 dias de greve tragam um prejuízo ao país e aos alunos e às aprendizagens tremendos. Ainda por cima, são greves que são previsíveis, porque sabe-se o dia, sabe-se que é naquele dia. Os pais podem arriscar. Mas estes serviços mínimos parecem excessivos? Não, me estou a dizer o quê? Que, portanto, sobre esta greves que nós temos, não há serviços mínimos em si, foram pedidos, porque são greves previsíveis, são greves que as pessoas sabem que naquele dia pode haver alas, como pode haver comboios no dia de uma greve dos comboios, ou não, e portanto as pessoas organizam-se. E portanto nós não temos serviços mínimos. Aliás, a guerra que nós temos tido é precisamente que pessoas que querem fazer uma greve que não tem serviços mínimos, a nossa, em algumas escolas estão a ser obrigados a fazer serviços mínimos para uma greve que não é a que eles querem fazer. Mas como é que se distingue as duas? Como é que se distingue as duas? Simplesmente a pessoa... Quer dizer, o que eu distingo-se os sindicatos, mas em relação como é que as pessoas sabem se o que a pessoa está a fazer greve é a vossa ou é a do stop? E aliás é isso que temos já há minutas, declara que vai aderir à greve, porque não esteve em greve, não estava em greve, e vai fazer a greve do seu distrito, e declara ao diretor que vai fazer a greve do seu distrito. E, portanto, não pode ser... há uma dúvida que eu tenho aqui. Os professores nesta história dos refeitórios não têm a ver com os professores, têm a ver com os auxiliares. Sim, e mesmo com a parte lá dos corredores e das aberturas, não tem nada a ver. Agora o acompanhamento, e isto tem, não é? Portanto, sim, mas a questão aqui, Daniela, eu não tenho, é assim, eu posso admitir que em serviços mínimos, no caso dos alunos com medidas seletivas ou adicionais, posso admitir que, nesses casos, possa vir no futuro a ser considerado, mas nós temos que, ou existem leis, ou não existem leis, independentemente de acharmos justo e injusto, a questão não é. Mas a lei permite um tribunal arbitral definido. Aí é que está, esse é que é o problema, e eu acho que até na discussão lá na DGAEP, portanto, onde se discute a questão dos serviços mínimos, isso não tem sido levado para a discussão, que é o seguinte. Desde 2013, há pouco já falámos nisso, que há serviços mínimos na educação, mas a lei diz exatamente quais são. Diz serviços mínimos e depois assim, que são, ou no que respeita a 2 pontos, exames, avaliações final de ano, ou provas que se realizem em todo o país ao mesmo tempo. A lei estabelece, diz, podia não dizer. Devo dizer que isso diz muito do nosso país, que os exames estejam à frente dos alunos com necessidades especiais. Está bem, eu também acho, por mim já nem havia cá exames, não é? Porque não tem sentido nenhum, mas é isso, são as provas finais. O que é a prioridade para o país? Mas agora só estou a falar não estou a falar de justiça ou de injustiça, estou a dizer assim, a lei podia só dizer assim, existem serviços mínimos na educação. Pronto, e aí nós... Mas não, diz, na educação... Portanto, acha que estes serviços mínimos são abusivos? Em minha opinião, esses serviços mínimos são ilegais. Não estou a dizer da justiça deles, não estou a falar nisso. Estamos a falar disso. E, portanto, quando nós temos um decretamento de serviços mínimos para serviços que não são os que a lei estabelece, eu diria até que o que temos aí não são respostas educativas. São respostas sociais. Refeitórios, sociais. E, portanto... Aqui, e neste caso, e no que diz respeito à greve, e é por essa que nós falamos, que nós subscrevemos, com mais 8 organizações, né? Não há serviços mínimos, e o que nos preocupa é que estejam a ser impedidos de fazer greve, ou pelo menos a tentativa de haver impedimentos de fazer greve, pessoas que querem fazer uma greve que não tem serviços mínimos. Voltando à velha frase de Maria de Lourdes Rodrigues, não teme perder o apoio da população e dos pais? Eu até lhe diria mais, se aquilo que se repete muitas vezes e dura muito tempo, se viesse a perder, passasse a ser pouco simpático, eu acho que nesse país já ninguém tirava selfies. Portanto, a questão aqui é tão simples como esta. Portanto, os pais têm compreendido perfeitamente qual tem sido o motivo das lutas dos professores. Eu não disse se perdeu. E, portanto, há uma coisa... Os pais têm uma vida, não é? E, portanto, há um momento que, por mais que compreendam, e alguns deles têm até vidas mais difíceis que os professores, não é? Claro. A luta tem sempre, estas greves, sobretudo quando são na administração pública, não é? Sim. Tem que ter sempre, pesar de 2 coisas, não é? Que é a vontade dos trabalhadores está a fazerem a greve e o apoio, porque perceberá que no dia em que o Primeiro-Ministro sentir que, como Maria de Lourdes Rodrigues sentiu, porque Maria de Lourdes Rodrigues pode ter perdido os professores, mas é verdade, é que os professores não conquistaram muito nessa luta. E uma das razões por não conquistaram é porque ela sentiu, a dada altura, que o país, ou uma boa parte dele, ou o suficiente, estava do lado dela naquele confronto. Se não correm o risco, se isto demorar muito tempo,
da dada altura, o governo ter condições políticas para não ceder mais aos professores. Vamos lá ver uma coisa. Há uma coisa que nessa afirmação que foi feita pelo Sr. Presidente, há um reconhecimento. É que a população está do lado dos professores, por isso é que é dito. Eu também acho, também faço essa leitura. Perder, não é? Também faço essa leitura. Agora, eu até admito que a população possa, estando do lado dos professores, ter uma de duas... dois comportamentos, ou um dos dois sentimentos ou pensamentos, que é pensar estes tipos nunca mais deixam de fazer greves e portanto já deviam, ou pensar o governo nunca mais resolve o problema dos professores e devia resolver, porque senão um dia destes, eu acho que muitos pais... Diz a experiência, costuma ser a primeira e não a segunda. Mas, está bem. A experiência, mas não pode ser bem, mas então nós não estávamos a falar aqui de coisas novas, inovações, não sei o quê, novidades, então alguma vez há de ser a primeira. Até porque repara uma coisa, sabe o problema que muitos pais hoje reconhecem? E dizem-nos também, é que o que os está a preocupar não é os seus filhos não terem tido algumas aulas por causa das greves. O que os está a preocupar é haver hoje cerca de 40 mil alunos que não têm os professores todos, alguns desde o início do ano. O problema é que a única greve, a vossa greve não é a única que está no terreno. Pois, e a nossa não é essa que está a prejudicar os pais, como é evidente. E acho que os pais também sabem ver isso. Não sei se acho que está a afiar-se muito num grau de informação difícil. Como é que o STOP, criado por um partido minúsculo, como já lhe disse, que dentro da FENPROF, aliás, quando estavam na FENPROF, tinha um peso bastante residual, conseguiu dar início a esta luta? Não há aqui uma autocrítica da FENPROF a fazer? Nenhuma, porque cá está, há lutas que nós, por muito que aos professores fosse simpática a responsabilidade com que nós pensamos que a luta se deve fazer, não nos leva a ir atrás só porque vamos embora porque tem que se fazer. Não assim, acordaram tarde para o sentimento. Não. Aliás, eu até acho que o que há na adesão dos colegas a muitas das ações que foram feitas deveu sobretudo e essencialmente precisamente ao facto de nós termos acordado cedo e de nós termos alertado para os problemas. A primeira ação, com alguma visão, onde apareceu uma onda daquelas placas vermelhas a dizer respeito, foi no dia 4 de outubro, à porta da Assembleia da República, a assinalar o Dia Mundial do Professor, que é o dia 5, com centenas e centenas de pessoas aí. A verdade é que houve um sindicato pequeno, em comparação com a FENPROF, é um sindicato pequeno, que pôs dezenas de milhares de pessoas na rua. Claro, e nós não criticamos isso. Claro, com certeza que não criticamos. Mas a minha pergunta é se isso não vos alerta para qualquer coisa, não é? Não, isso apenas nos alerta. Normalmente seria a FENPROF a fazê-lo e não foi. Não, mas a FENPROF tem momentos que acha que devem ser, precisamente pelo que falamos, porque há uma opinião pública, porque há uma sociedade, porque há famílias, porque há população, porque há momentos que são os momentos decisivos da pressão. Repara uma coisa, nós no dia 8 de novembro tivemos uma reunião no Ministério e o que estava previsto era que, por exemplo, a revisão do regime de concursos ia acabar ainda nesse ano, em dezembro. Início de dezembro, podia ir até ao final de dezembro. E nesse dia 8 de novembro, precisamente porque tínhamos tido uma grande greve de professores no dia 2 de novembro, até além das expectativas, só é nas escolas e só professores. Não foi de outra maneira, foram só professores. O Ministério da Educação, então, o Ministro propôs, a complexidade deste problema e tal, e então vamos mudar isto para janeiro e depois continuamos, e na prática suspendeu-se ali a negociação e passou-se para janeiro. O que é que foi a nossa reflexão, nossa e de mais 8 organizações e dos delegados sindicais e dos professores, porque eu pelo menos passo o tempo a fazer reuniões e os meus colegas também, com os colegas. É assim, se a negociação passa para janeiro, o momento dos altos tem que ir ao encontro daquele que é o momento também em que nós vamos estar ali na negociação mais dura, não é? Mais dura e da exigência. E, portanto, o que nós entendemos foi, nessa altura, não, como diz o outro, não pôr a carne toda no assador. Era o Jorge Jesus que dizia isso. Mas a verdade é, eu percebo isso tudo. Tudo bem, mas é que é... Mas a verdade é que, se calhar, mediram mal o sentimento dos professores que não quiseram esperar por essa altura. Não medimos mal. Se atiraram todos para o assador, por assim dizer. Não, vieram às manifestações, às marchas e vieram bem. Agora é uma coisa que eu lhe digo, que é assim... há pouco dizia-me que houve um pré-aviso por tempo indeterminado, que é uma greve por tempo indeterminado. O que é? Eu vou comparar com uma greve da fome. Que é uma greve da fome? Não é uma greve que eu vou dizer que vou fazer, mas depois interrompo a hora de almoço para comer uma bucha, né? Portanto, uma greve por tempo indeterminado é uma greve que começa hoje e que até Deus quiser, verdade? Não há uma greve. E, portanto, o que nós na altura dissemos é que não iríamos fazer uma greve por tempo indeterminado, porque discutimos isso com os colegas na escola, e os colegas diziam, vocês são dois, mas até a gente vive de quê? E, portanto, o que nós entendemos e na altura fizemos foi manter
iniciativas, fizemos vigílias com muita gente, fizemos mas iniciativas. Acha que isto aconteceu porque vocês têm pruritos que outros não têm, é? Não, nós não temos pruridos nenhum. Qual pruridos? Não tem nenhum prurido. Cumprir determinadas regras, etc. Não, quer dizer, aquilo que nós achámos foi que o momento para fazermos as fortes formas de luta que aí vinham, as greves que têm 97% de adesão, como hoje, tem 90%, 88%, tem não sei o quê, que têm concentrações nunca vistas. Eu estive em Leiria, hoje em Viana do Castelo, em Leiria. Nunca se viu tanta gente na rua e eram só professores. Portanto, nós achámos que era esse momento. E olha, e é por ser neste momento que aquilo que nós começámos esta discussão, que era até onde é que onde o Ministério começou na questão dos concursos e onde já vai. E se nós tivéssemos gastado mas a as verdade balas todas lá atrás. A questão é que já vinha uma luta de trás, não é? E pronto, e eu tenho dito uma coisa e repito-a sem qualquer problema. Tudo o que for luta, que acrescenta à luta, é bem-vinda. Desde que o objetivo seja no caso, defender uma profissão que está cada vez mais desvalorizada. Uma das queixas, não me refiro sequer especificamente aos professores, aliás, eu disse isso na introdução, até estava à espera de ter que lhe dizer no início para não reagir logo do que ia falar. Uma das queixas é com as greves fofinhas. Ou seja, os sindicatos da CGTP passaram anos a fazer greves para picar o ponto da luta. Muitas greves de pouco tempo, que pouco aumentam a capacidade negocial dos trabalhadores. Não estão a pagar um bocadinho o preço disso? Não, na reação dos professores. Quando eu ouço muita gente, eu não estou só a falar dos professores, mas dos professores também. Muita gente diz, as greves não servem para nada, as greves que sempre fizemos não servem para nada, porque são aquelas greves de picar o ponto, não é? Uma escola fechar um dia... Olha, eu acho, por exemplo, eu posso lhe dizer uma coisa. A greve que é assim deste ano, greve em setembro, Natal em dezembro, eu por acaso também sou contra. Agora, as greves têm que se fazer... Mas sabe que é muito esse hábito na CGTP. Ali para picar o ponto, há um momento ali que se faz uma concentração de delegados sindicais, outra que se faz uma greve. Eu posso falar por mim, é assim, o nosso setor, e é nesse setor, sobretudo, que eu agora estou mais envolvido, porque estamos numa luta que é entusiasmante e que eu quero dizer, e que nos dá uma força e uma vida tremenda, e eu gosto muito quando estes momentos existem, são os momentos... Qualquer sindicalista que gosta de estar no terreno gosta de estar a viver, e porque estamos com os professores e com os colegas e chegamos às escolas, as reuniões param a escola, está ali toda a malta, né? Isto é extraordinário. Agora, é assim, os professores conseguiram, sabe o quê? Os professores conseguiram voltar a progredir na carreira. Porque às vezes, não se consegue nada, consegue-se. Conseguiram acabar com a divisão da carreira, da Luz Rodrigues. Conseguiram acabar com as BCEs, com as bolsas de contratação de escola. Conseguiram acabar com a PAC, que tinha posto 5 mil contratados fora dos concursos. Conseguiram antecipar o descongelamento. Conseguiram repor os salários na íntegra. Conseguiram até já recuperar uma parte do tempo de serviço que o Ministro da Educação na altura nos dizia, e aliás o Primeiro-Ministro, o relógio quando para, depois para pôr a andar outra vez não recupera coisa nenhuma. Recupera. Senão um dia deste o Dr. António Costa está a tomar o pequeno almoço e é hora de jantar, não recuperou o tempo, né? Portanto, aqui para nós, as pessoas têm com a sua luta conseguido muitas coisas, as pessoas sabem isso. E a luta, às vezes, usar a expressão que disse, é mais fofinha, outras vezes é pouco fofinha. E eu estou à vontade para dizer isso, porque eu já fui criticado pelos dois tempos. E a FENPROF já foi criticada pelos dois tempos. Se calhar não pelas duas pontas. Se calhar não pelas mesmas pessoas. Normalmente é assim. Os sociais-democratas e os socialistas, sim, quando estão no governo, dizem sempre assim, no governo anterior vocês estiveram caladinhos. E quando, e os outros, isso é o que está no governo, verdade, não é? E quando estão na oposição, dizem exatamente o discurso ao contrário. É verdade. Andam lá a dizer, se fizermos o levantamento, vocês fizeram greves mais agressivas e lutas mais agressivas nos governos socialistas do que nos governos de direita. Não é verdade. Não é verdade. A greve às avaliações que levou, por exemplo, a que os serviços mínimos nos exames e nas avaliações surgissem, foi uma greve tremenda durante semanas, muito difícil, que as pessoas até prescindiram de férias e de dias de férias, foi com o governo do Paulo Portas e do Passos Coelho, com o Nuno Crato. O Nuno Crato teve uns dias difíceis. Agora também nos dizerem assim, mas no tempo da geringonça andaram caladinhos. Andámos caladinhos. Então pusemos o primeiro-ministro a dizer que se demitia. Portanto, aí quem pôs foi os partidos que propuseram, não é? Não, aliás, quero dizer outra coisa. O Tiago Brandão Rodrigues chegou-nos a dizer em reuniões negociais, porque para mim é assim, para mim o que conta ali nas negociações na relação com o governo são os professores. Eu quero saber das decisões dos partidos. Cada um tem o seu partido, eu tenho o meu, não tenho nenhum problema nisso, nem nenhum complexo com isso. Mas quando toca à parte sindical,
As minhas críticas vão para quem tem que ir. O Tiago Brandão Rodrigues estava-nos dizer assim: até mas vocês vêm com esse caderno reivindicativo, quando eu já negociei na Assembleia, nós já negociámos com o PCP, o Bloco de Esquerda, na altura das eleições, com os partidos, com os outros partidos, já negociámos. E nós sempre dissemos, eu sempre disse isso, Sr. Ministro, desculpe lá, você negociou a negociação política que tinha que negociar. Mas é um problema que a mim não me diz nada. A negociação com os sindicatos não é substituída por outra. Ele não gostava disso, ficava muito zangado quando lhe dizíamos isso. E depois fez o que há pouco disse, né? Deixou de aparecer. Quer dizer, ele aparecia, costumava ir aos Jogos Olímpicos e aos Mundiais e essas coisas. Aparecia. Sim, nós tivemos até para fazer uma manifestação em fato de treino a ver se éramos recebidos. Podia ser que fôssemos recebidos. A concorrência sindical não pode tornar impossível pela descoordenação nas exigências. Aliás, penso que foi o presidente da Associação dos Diretores que falou um pouco disso. E a subida sucessiva da parada, qualquer acordo, tornando a greve infindável. Percebe o que é que eu estou a dizer? Os sindicatos não estão todos a pedir exatamente a mesma coisa. Eu tenho um bocadinho a sensação que estão todos a olhar uns para os outros a ver quem é que cede e quem é que não cede. Não há o risco disto se tornar incontrolável? Da nossa parte não existe isso, porque nós aqui não olhamos, nós estamos muito habituados a estar num... Há muitos sindicatos, professores, e nós estamos muito habituados a lidar com isso. Sim, mas estão habituados a liderar as lutas e agora não foi Agora não foi exatamente assim. A liderar. Desculpa. Até muitas vezes nós tivemos umas posições, a FNET teve outras. Muitas vezes tive. Ouça, os sindicatos, os chamados sindicatos licenciados do início dos anos 90, foram criados muito em oposição a uma posição que a FENPROF tinha na altura, que era a carreira única, independentemente do grau de ensino em que o professor lecionava, desde que tivesse a mesma formação e o mesmo grau académico. Sim. E, portanto, nós não temos nenhum problema. Agora, nós só temos problemas em convergirmos com outros. E quero dizer que a convergência é uma coisa... Olha, ontem saímos da reunião do Ministério às 5 da tarde, comemos uma bucha e estivemos a trabalhar, os sindicatos até às 10 e tal da noite. Eu depois só consegui beber 2 imperiais e comer uma tostinha e depois ainda fui trabalhar até às 2 da manhã, porque estivemos em trabalho de unidade e de convergência. Porque a convergência não é uma organização dizer assim, nós vamos fazer isto e agora os outros vêm connosco. A convergência, e somos 9 organizações tão distintas, mas ia dizer, é estarmos juntos, então, é trabalharmos. É com quem? É com quê? Nós neste momento temos 9 organizações tão diferentes como a FENPROF, como a FNEC, como a ASPL, como a ProOrda, e estamos a trabalhar em convergência. Estava-me a dizer que estava a excluir dessa convergência. Não, nós não estamos a excluir ninguém. Nós não estamos a excluir ninguém. Nós não podemos querer... Ontem na reunião com o Secretário de Estado, depois de uma determinada intervenção de um dirigente sindical, de uma organização sindical, exatamente, há uma colega nossa, não fui eu, portanto, essa ideia de que andamos aqui à concorrência, eu não tenho concorrência com ninguém, não tenho essa preocupação, tenho mais que fazer, mas há uma colega nossa que diz, dirigindo-se a ele, ao dirigente máximo dessa organização, né? E diz, colega, é assim, vir para aqui, para o Ministério da Educação, fazer queixa dos outros sindicatos, faz-me lembrar aqueles alunos que depois de fazerem bullying sobre os colegas vão se queixar ao professor que os outros meninos não querem brincar com eles. Portanto, nós não podemos querer estar em convergência e unidos e passar os dias nas redes sociais a insultar os outros, a difamar os outros, a ir buscar, neste caso, situações passadas, às vezes de muitos anos, que têm contextos da maneira como foram feitos determinado tipo de acordo, determinado tipo de convergência, determinado tipo de ganhos e de conquistas que nós tivemos, para anos depois vir dizer, estão a ver, como se fosse agora, não é? Estão a ver, é a velha história de irmos discutir o passado da história de Portugal à luz dos princípios de hoje, não é? Isso também dava outra grande discussão, mas pronto. E fazer isso. E portanto, nós quando queremos convergir, há uma palavra que nós temos tido aqui, que é a palavra respeito, até começámos por aí, não é? A palavra respeito. E a palavra respeito tem muito a ver com a ética dos professores, que é o respeito pelos colegas, que é o respeito pelos alunos, que é o respeito para a escola, que é o respeito para a sociedade, para as famílias, uns pelos outros. E aqui essa ética tem que estar presente, que é o respeito das organizações. Se nós queremos estar em convergência e unidade, temos que nos respeitar uns aos outros. As 9 organizações que convergem têm manifestado, têm demonstrado esse respeito, com todas as diferenças que temos, ponto final. Se nós... A FNET está nessas 9? Sim, está. Se
Até a Pró-Ordem, que defende a criação de uma ordem, que não é o que nós defendemos, mas nós não temos problemas com ninguém. Com ninguém. E damos todos bem. E com diferenças. E por isso é que estamos ali muitas horas a tentar limar até chegar ao que é convergente. Agora, não podemos estar... Isso acho que as pessoas compreendem, não é? Se o Daniel tiver alguém que passa o dia a dizer mal de si, não o convida para ir lá à casa almoçar, não é? A não ser que seja para se chatearem. Por isso é que almoço cada vez com menos gente. Do que percebi, a luta dos professores já passou do stop, de alguns professores, evidentemente, para grupos do WhatsApp. Por menos li uma notícia, não sei o seu grau de rigor. Os grupos do WhatsApp podem, de facto, dinamizar lutas. Eu estou a falar de grupos do WhatsApp que não estão envolvidos com sindicatos, grupos mais ou menos espontâneos, sejam espontâneos ou não. Nós assistimos a isto nos enfermeiros, não sei se acompanhou bem, eu acompanhei a luta dos enfermeiros. Foi uma luta a dada altura sem destino e que acabou, para os enfermeiros que se lembram, numa derrota. Ou seja, os e com processos disciplinares que ainda hoje correm. Com processos disciplinares e numa derrota, ou seja, que não, as conquistas que vieram muito depois, aquela luta não conseguiu nada. Não teme, e eu agora gostava que fizesse, se possível, uma análise um pouco para lá deste momento concreto. Não teme que o sindicalismo fique a cada um destes processos cada vez mais fraco? Quando eu digo mais fraco, porque isto alimenta frustração, as pessoas têm derrotas e é mais difícil uma vez seguinte participar em alguma coisa. Mais fraco porque a opinião pública torna-se cada vez menos mais hostil a este tipo de lutas. Mais fraco porque, como se vê, os serviços mínimos tornam-se, por isso mesmo, mais fáceis de impor, as requisições civis, etc. Claro. Porque as populações acabam por apoiar. Se não sente que há aqui que os próprios sindicatos têm que refletir um pouco sobre estes fenómenos que começam a surgir, sobretudo na administração pública. Olha, em primeiro lugar, há uma coisa que nós temos e que já falámos delas aqui, é que com estes processos que nós estamos a ter, para já não estamos a ter derrotas, até estamos a ter avanços, não é? Até estamos a ter avanços. Portanto, vamos ver até onde eles vão e nós queremos que eles vão mais longe. Primeiro. A FENPROF, neste momento, se quisesse assinar um acordo... Não, neste momento... Não estou a dizer com o que está em cima da mesa. Se de repente, não. Se o Ministério... Se o regime de concurso viesse ao encontro do que nós reivindicamos e houvesse a calendarização... Imagino que numa negociação partem do princípio que não conquistam tudo o que pedem. Sim, não é? Está bem. Por isso é que é uma negociação. Neste momento eu diria que os concursos têm a questão dos conselhos locais de diretores. A minha pergunta é, têm consciência de que... têm o sentimento de que se houvesse condições negociais, vocês tinham condições no terreno para pôr fim a uma guerra? E sabe porquê? Porque nós vamos fazer uma coisa que sempre fizemos. Sim, né? Não, eu vou dizer porquê. Porque nós temos, e vamos anunciar qual é o dia, no dia 11 agora, na manifestação nacional, vamos fazer o que sempre fizemos, que é, se já tivermos os documentos do Ministério, vamos anunciar a data em que vamos fazer pode ser mais que para dar tempo, porque são muitas escolas, dia D, se calhar até dia DD, de debate democrático em todas as escolas, e vamos colocar em cima da mesa os documentos. E são os professores que vão decidir. Porque sempre fizemos assim, neste processo, se há ou não há, se estamos ou não, de acordo? Quais são os elementos centrais? Os elementos centrais. Eu, neste momento, acho que para além da questão dos concursos e a questão do Conselho Local de Diretores, é muito a questão da carreira. Há outros aspectos, mas a questão do tempo de serviço e das vagas tem consciência que a luta em relação à carreira, ou seja, do contar o tempo de serviço que perderam, é uma luta politicamente praticamente impossível de ganhar. Não tenho, porque repare. Porque não envolve só os professores, a partir do momento que se os professores abriam uma caixa de Pandora. Mas eu por acaso gostava, quando dizem isso... Eu não estou a discutir se é justo ou não é justo. Eu por acaso gostava, quando dizem isso, que também dissessem, eu estou a falar dos governantes, quais são os setores que ainda falta recuperar tempo de serviço. Porque o tempo de serviço nos outros setores é transformado em pontos. Os pontos estão a ser recuperados. Ainda hoje eu li. Como sabe, não pode fazer paralelo assim tão facilmente. Pois não, são carreiras diferentes. Mas eu ainda hoje. Mas na realidade. Mas eu ainda hoje li. O que eles recuperaram foi o correspondente ao que Não, isso é o que eles disseram. Isso foi o que eles disseram. Não foi nada correspondente. E, aliás, eu até nem preciso ir para outras carreiras. Eu bastava dizer que nós somos um país, somos um país, Portugal, e Portugal tem 2 regiões onde o tempo de serviço está a ser contado todos aos professores. E quando esses colegas vierem para cá, onde também não entram no concurso nacional, também não entram. Não entram. Eu conheço pessoas que foram de propósito para a Madeira, por exemplo, porque têm, aliás, capacidade de colocação. Entram e concorrem na primeira prioridade para cá, qualquer. E sabe porque é que eles não são a vir? É o contrário, quando vão para lá. Não, mas sabe quando eles vierem? Mas qualquer um pode concorrer para lá. Sim. Mas sabe o que é que vai acontecer quando eles chegarem cá?
que eles só virão quando tiverem o tempo todo de serviço contado, portanto, depois de 2026, Sim. e já tiverem passado o 7º Estão escalão. a ganhar mais do que os outros. 3 ou 4 escalões, mas nessa altura estará cá a FENPROF, sabe para quê? Para recorrer ao Tribunal Constitucional, porque isso vai ser inconstitucional. Na mesma escola, ter duas pessoas em exata situação, agora não é, porque são as situações periféricas, da Madeira, ou seja, mas depois vai ser. A gente voltou para a meia ideia. Mas vamos lá voltar aos meia enfermeiros. Sabe o que é que eu costumo dizer quando falamos dos enfermeiros? Eu digo assim, vingou tanto essa forma de sindicalismo na altura, que eu até pergunto assim às pessoas, então vamos lá, diz-me aí o nome do sindicato da altura e dos dirigentes sindicais, ou então até dos motoristas de matérias perigosas. A malta só se lembra do Pardal porque era assim um nome diferente. E porque foi candidato depois. E porque depois foi candidato. Porque é assim, esses são fenómenos que nós estamos atentos e que nós não desvalorizamos. Eu lembro do nome de um dirigente sindical dos enfermeiros, o Cavaco, como é? Aquela senhora. Aquela senhora. Que foi ao Congresso Chega. Sim. Está bem. Era a verdadeira dirigente sindical. Pronto, mas isto para dizer o quê? Mas isto para dizer o quê? Nós estamos atentos a esses fenómenos. São fenómenos que existem. Em alguns casos, a maior parte dos colegas que muitas vezes vão aqui vão de forma... não vão atrás de mais nada que não seja de facto a sua indignação que os empurra para aí. E portanto, merecem todo o nosso respeito. Nós mesmos, a manifestação do dia 11, anunciámos ontem. Mas quer dizer que vocês têm que traduzir essa indignação. Traduzimos. A manifestação do dia 11, só para ver como é que vamos traduzir. Eu acho que a responsabilidade destes fenómenos acontecerem é dos sindicatos. Quer dizer que os sindicatos não conseguiram responder à indignação das pessoas. Daniel, pois sabe tão bem como eu, pronto, nós estamos em entrevista, faz bem perguntar isso, mas sabe tão bem como eu, como é tão pouco inorgânica algumas destas inorganizações, sei. Né? E vamos ver aqueles que já anunciaram que queriam fazer um sindicato também na área dos professores, mas ainda não fizeram. Juntando polícias Vamos ver o que é que pode aí aparecer um dia destes. Quando começa a aparecer muita coisa que diz assim, nem sindicatos nem partidos, faz-me logo lembrar aquelas coisas bolsonaras lá da educação sem partidos, aquelas que é a escola sem partidos. Mas só para lhe dizer o quê? Nós vamos fazer a manifestação do dia 11 e o que decidimos hoje é que não vai ser uma organização, pronto, clássica, se quiser assim, de os sindicatos, cada vai o sindicato com as suas bandeiras e depois vai o outro sindicato e depois o outro. Vamos fazer de outra maneira. Vamos fazer assim. Vai ser o culminar da greve por distritos. Vamos pôr as faixas por distritos do país, as 18 distritos, com o nome e a data em que foi a greve. E o que convidamos é às escolas que se organizem atrás de cada distrito, ou dentro do seu distrito, o protagonismo da manifestação seja dado às escolas e aos professores. Que podem levar as bandeiras dos seus sindicatos, mas, por exemplo, numa determinada escola, em vez de ver num sítio só bandeiras da FENPROF, no outro só da FNE, pode ver na escola a diversidade que a escola tem. Uns não levam bandeiras nenhumas, outros levam de um sindicato, outros vão todos juntos. Isso não é uma resposta a um movimento que vocês perceberam que vos ultrapassou? Não é. Sabe porquê? Porque também não podemos estar sempre a levar por ter cão ou por não ter, não é? Sim. Não, mas não é. Sabe porquê? É porque onde as escolas se organizaram tanto e estiveram agora, né, foi precisamente nestas greves por distritos. E também há outra coisa que nós temos que fazer, é que se nós vemos que as escolas se começam e querem organizar e fazer determinada coisa, os sindicatos não existem para contrariar aquilo que as escolas e os professores acham que deve ser feito. Nós até, inclusivamente, agora para esta manifestação do dia 11, estamos a organizar e a apelar às escolas para irem um autocarro por escola. Em vez de ser a malta da FENPROF, antes autocarros da FENPROF, não, estamos a dizer, cada escola, o meu agrupamento, cada escola leva o seu autocarro. Vão lá os sócios da FNE, da ProOrdem, disso, aquilo, da FENPROF, tudo. E depois lá desfilarem assim. Porque, até dizer assim, se os professores estão a ver com bons olhos essa forma de lutar, os sindicatos não existem para contrariar o que as pessoas acham. Neste caso, os trabalhadores são professores, acham que deve ser feito. Então, pelo contrário, para potencializar ainda mais e dar mais força a essa forma de organização. E a FENPROF contam com eles assim, porque nós podem-nos considerar sindicatos do sistema, mas eu também já tenho dito, se o sistema for o democrático, quantos sindicalistas não lutaram por ele no passado, porque é que nós agora havíamos dar cabo dele? Tenciona ficar muito mais tempo à frente da FENPROF? Não, por isso é que eu já fiquei neste congresso com uma condição, porque a minha decisão já era outra, mas tendo em conta que já se previa, está a ver, nós não fomos surpreendidos, já se previa, foi este ano a que passou, que íamos entrar num processo muito complicado, já foi nesta legislatura, então não foi condição do ponto de vista, eu ponho condições que eu não ponho condições a ninguém, mas pronto, eu para poder admitir fazer agora uma transição com uma coordenação nacional que tem um secretário-geral e 2 secretários-gerais adjuntos.
É um trabalho que permite dividir. Eu, por exemplo, hoje não precisei de estar em Viana do Castelo, porque estava lá o Francisco, como não precisei no outro dia estar ali em Porto Alegre, estava lá o Zé Costa. E, portanto, este é um trabalho de equipa que temos feito e eu vou sentir muito bem. Este é o seu último mandato? Sim. Vou sentir muito bem porque sei que vamos continuar a ter uma grande fan-prof em quem as pessoas confiam, mesmo quando às vezes estão zangados, mas caramba, nós às vezes com os amigos também nos chateamos e não deixamos de ser amigos. Muito obrigado, Mário Nogueira, por ter aceitado este nosso convite. Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidado. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.